Chego aí. Tudo certo, Cadu? Vai começar, Douglas? Posso? Puta que pariu, Douglas Vai fazer a abertura, meu irmão. Não, Isso é nome mesmo, entendeu? Chegou e falou, eu vou. Maneiro, agora. Meu sonho, cara. Eu sou fã dos caras, né? Veio no... Então tá. Podia reunião... dividir você e o Edu. Não. Eu vou tropeçar, vai dar Sem ruim. brincadeira de mau gosto, o cara já ficou puto. Só os outros tudo bem, só a mim não, pô. Aqui, ele quer fazer. Não, aquilo eu não vou fazer, não. Aquele efeito que eu faço. Pode fazer também. Assim na garganta, assim, ó. Eu não falo ou não te agrada? Mas daí você afasta, ó. Ih, não, aí é muita instrução. Fala, tigrada! Fala, tigrada. Esse episódio vai fixar ele no YouTube. Não, deixa isso só naquele preto e branco do começo. Na resenha? Tá melhor. bom. Então tá, então me dá aí, então vambora. Tá bom. Então vai lá, Rodrigão. Então vamos começar. Pode ser, Cadu? Ok, que coisa interrompe a gente. Então, beleza, não sei nem pra qual câmera olhar. Aquela ali não é, então tem que ser aquela. As câmeras são novas, gente. Tô meio perdido aqui, então. Fala, Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast. O videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Quer falar alguma coisa comigo? Desculpa, eu achei que o Diogo tinha acenado pra mim. Por isso, continuando a apresentação, por isso a gente tá sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio somos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Uhul, muito bem. Esse aí que falou é o Rodrigo Renter, cofundador do Tigrão do Cifrão. Tem eu, Diogo Baiense, o outro cofundador do Tigrão do Cifrão. Ali nos bastidores, agora tomando um cafezinho. Carol de Almeida, nosso braço forte aqui do Tigrão. Cadu Chanuel, o mago do OBS e do Vegas também. E temos aqui dois convidados especiais. O primeiro deles, que eu vou apresentar, Eduardo Portilho, também conhecido como Edu, pai do Dudu. Boa. Desenvolvedor de software, atualmente trabalhando no front-end. Quero saber mais sobre isso. Vamos lá. Então, Edu. Desculpa. Descobri uma parada do cara, vou ter que explanar. Claro. Além de, como você falou, desenvolvedor front-end, o cara é arqueiro, zen samurai, motoqueiro selvagem, chegou com uma moto ali fora soltando fogo e ainda marombeiro e marmiteiro. O cara conseguiu acumular todas essas qualidades num personagem só. É, crise de minha idade, né, cara? Tem uma hora que chega. Tentando se encontrar, né? Ô, Edu, fala rapidinho, o que é esse front-end? Se apresenta aí, dá um oi pra galera. Boa. Fala aí, galera. Não, eu sou desenvolvedor de software, cara. Eu me formei como engenheiro de computação. Já sou meio velho, assim, nessa área, né? Eu tô com 42 anos, então já trabalhei em várias áreas. Eu comecei trabalhando com back-end, que é a parte mais da lógica dos softwares, né? Tipo, já passei um pouquinho pela área de dados e eu me encontrei, assim, curti mais essa área de front-end. Front-end é a parte de interface com o usuário. Se for um site, é o que você vê lá no navegador. Se for um aplicativo de mobile, é o aplicativo que você instala. É onde você interage, né? Certo. Onde tem experiência do usuário mesmo. Isso. Front e back, a imagem é essa, né? Que o sistema é uma caixa, a parte da frente é o que toca no usuário, a parte de trás é que está resolvendo os BO lá atrás. E qual é a sua formação acadêmica? Eu sou engenheiro de software, engenheiro de computação pela PUC. Engenharia de computação é um bracinho da engenharia elétrica, né? Você estuda muito hardware e bota um pouquinho de software em cima. Mas nunca foi minha praia, foi meio por causa do meu pai, assim, que eu fiz a faculdade. Aí depois eu fiz um mestrado em informática e parei por aí. E tua profissão hoje, se for dar um nome, tu é o quê? Programador, é isso? Fala, programador te descreve? Não, né? Cara, o que eu faço no dia a dia é programar. Aqui no Brasil rola um pouco de preconceito com programador. Antigamente tinha essa segmentação, assim, programador era o cara que digitava, o analista de sistema criava a lógica, tinha uma parada dessa muito tempo atrás. Fora do Brasil isso nunca existiu, eu não tenho nenhum problema com programador, aqui a galera gosta de usar desenvolvedor, né? Sim. Na minha é mais o bonitinho. dev, né? É bonitinho. Na minha empresa eles chamam todo mundo de engenheiro de software. Legal, eu quero, depois que você fale mais sobre essa experiência no exterior, você conhece o Facebook e Spotify, o quartel-general deles lá? O Facebook me reprovou, o Spotify me contratou. Muito legal, muito bom, bem-vindo aí, tá?
Valeu, cara. Obrigado. E temos aqui também Douglas Baiense. Mesmo sobrenome que o meu. Pois é, né? Coincidência, né? Isso. Nome raro desse. Nepotismo. Vamos começar as palavras. O Douglas é filósofo por formação, pai de 2 mini geeks, É verdade. programador por acidente e empreendedor por vocação. E calma aí. Especialista em rádio amador e também ativista político consciencial. Rapaz. Aham. Liberal. Liberal. Olha só a massa. De onde Bem, caras tiraram essas antes de informações, tudo, né? só me explica uma coisa aqui. Qual a diferença entre nerd e geek? Caraca. Bom boa começo, bom pergunta. começo. Assim, eu não sei muito a fundo, é só uma teoria, né? Não pesquisei a fundo essa coisa toda, mas a priori o nerd é um pouquinho mais pejorativo do que geek, né? Então você chamar alguém de nerd lá nos primórdios lá do década de 70, 80, você fala assim, pô, o cara é mó nerd, é aquele esquisitão, né, que ficava lendo O Senhor dos Anéis, Não né? tem amigos, né? Não tem amigo, eu tenho uns amigos nerds, Nerd né? Também. Ficava jogando RPG, né? Dungeons and Dragons, essas coisas todas. E o geek veio depois que as pessoas começaram a perceber, pô, aqueles nerds lá, os caras estão se dando bem. Estão ganhando dinheiro pra caramba com esse negócio de informática aí, de programação e não sei o quê. Pô, os caras têm os caras têm um papo legal, não sei o quê. E aí começou a tirar um pouquinho a conotação, né, mais pejorativa da palavra nerd. E o geek é o cara que gosta de filme de Star Wars, Star Trek, sabe tudo sobre isso, tecnologia, aquelas action figures, né? O quarto Tem tem, ali duas ali, né? tem uma Ali estantezinha cheia de estatuetinha de bonequinho bonitinho no Exato, quarto. Né? Homem-Aranha, aquela coisa toda. Então acho que a diferença básica é essa, que o Beleza. nerd tem um pouquinho, uma conotação um pouquinho negativa e o geek já é mais moderninho, né? Legal, e aqui você é filósofo, e tipo, eu tô falando como se eu não soubesse, mas claro que eu sei, porque esse aqui é o meu irmão. Mas tem que fazer. Não é coincidência o sobrenome. E qual é a sua formação além disso? O que você já fez nessa vida, academicamente? Caraca, se eu for falar mesmo, não acabamos hoje. Douglas Cash. Douglas Cash, pode crer. O Edu até falou, né, da questão, eu fiz a formação lá mais por causa do meu pai, né, e eu comecei estudando economia também por causa do meu pai e tal, e aquelas... É difícil também, uma criança de 17 anos já tentar decidir o que vai ser o resto da vida sem saber o que é a vida, né, Claro. sem ter muita experiência, aquela coisa toda. E foi interessante que a primeira aula que eu tive, nunca vou esquecer, foi com um padre na UCP, estava dando introdução à teologia, porque eu não sei se na PUC também é assim, mas tem algumas disciplinas, Tem também. né? Sim. É no estatuto delas. E o cara deu uma aula assim sobre filosofia. Eu falei, cara, que coisa legal. E a segunda aula, na época a gente não tinha filosofia no ensino médio, né? Então eu nunca tinha visto filosofia. E aí a segunda aula foi aula de filosofia, introdução à filosofia. E aí eu falei, caraca, é isso que eu quero, sabe? Assim, puf, estourou, é aquilo. E aí aos pouquinhos eu fui, ainda continuei estudando economia uns 2 anos, até que eu troquei o curso, né? Tomei coragem e... Sim. Na verdade, estudei escondido da família e tal. Eu já tinha trocado o curso, não Pô, tinha dá pra fazer falado. uma série da Netflix maneira. Não dá? Pô, Não dá? Mantendo os livros de filosofia escondidos no Piloto sótão. secreto. né? É uma coisa de louco, cara. E aí me encontrei muito na filosofia, né? A filosofia, assim, é uma coisa... Ontem eu tava até lendo o Wittgenstein, que até por causa da... Talvez a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Tem muito a ver com a... De quem? Wittgenstein é um filósofo austríaco, depois se naturalizou britânico, né? Inglês, não sei como é que fala. E é um cara que foi um precursor da lógica matemática, da lógica tipo, junto com Turing, assim, que começaram a criar todos os fundamentos para os computadores atuais, essa coisa toda, Nossa, né? maneiro. Aquela lógica P implica Q, né? Aquelas coisas todas. Então ele foi um dos caras, junto com o Russell, Bertrand Russell e o Gottlieb Frege, que é um filósofo alemão também. E agora eu já me perdi, não sei porque eu tô falando isso. Então, aí você falando da sua formação da minha formação. Aí eu me encontrei na filosofia, né? Me encontrei na filosofia, mas ao mesmo tempo, eu, paralelamente a isso, o que eu fazia? Eu tava fazendo vários cursos, assim, técnicos em informática. Montar computador, Basic, né? Tinha a linguagem Basic, aprendi o Basic, aprendi o Python quando era, acho que, versão 1 ainda. E
e trabalhava na empresa da família nessa área de informática. Passei por vários setores lá, mas na área de informática foi a que eu mais me identifiquei. E foi essas duas coisas paralelas. Aí quando eu fui para fora, estudar fora, filosofia, né, tentar fazer um doutorado, a informática continuou me seguindo ali, né? Eu me sustentava com o trabalho que eu fazia na informática. Também trabalhei com front-end, back-end, full stack, né, que o pessoal fala. E então ficou sempre esses dois pilares, a filosofia mais assim para a parte pessoal, né? Nunca pensei em trabalhar como professor de filosofia, alguma coisa nesse sentido. E a parte depois, mesmo que me sustentou até agora, foi a parte de informática, né? De programador. Também Então, não tenho nenhum problema com isso. Então vou cortar você, eu estou aqui com o cérebro revirado, vamos ver se eu estou entendendo muito bem as coisas. Estamos aqui com um motoqueiro selvagem e arqueiro, e um cara que é filósofo, e já teve, especialista em rádio amador, e de alguma forma esses dois caras se encostam nesse universo por causa de um assunto chamado programação. É isso que eu estou entendendo? É isso aí. Beleza, então o tema de hoje seria a gente falar programador, a profissão do presente. A gente vai falar de algum, não sei como, não sei pra onde vai o rumo dessa conversa, mas como esses moleques, às vezes de 16 anos, estão conseguindo dentro do quarto deles fazer uma grana muito pesada, ou viajar o mundo e receber propostas incríveis. E aí a gente fala também da questão da formação, que você pode ajudar a gente com a questão do Super Geek, você explica um pouco melhor isso aí. Legal. E eu acho que é isso. E como também que a gente, sendo programador, pode virar um cara tipo Neo do Matrix, né? Sei lá, eu acho que a gente pode levantar esse ponto também, porque eu pensei em fazer programação depois de ver Matrix, então eu falei, porra, meu, olha a vida dos caras que maneiro. Falou Neo do Matrix, eu entendi o Nildo que veio Nildo. aqui. Então, só vou mandar os recadinhos iniciais aqui, antes até o do Douglas falar sobre essa educação, essa franquia em tecnologia, que se chama Super Geeks, que dá educação em programação para os jovens, não é isso? Sim. Ou para adultos também. É pra falar agora sobre isso? Ainda não. Ah, tá. Só para avisar entendi. que a gente tem episódio Highlight. novo toda semana, como esse aqui, no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public, ou seja, qualquer plataforma de áudio aí que você procurar, você vai encontrar o Tigrão do Cifrão lá. E também a gente tem cortes diários, todo dia, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Kuai. Então o que eu peço é que você curta, tá assistindo aí no YouTube? Faz o mínimo. Inscreva-se, ativa a notificação, isso é muito importante pra gente. Eu poderia estar mandando boleto aí pra sua casa ou mandando a chave Pix, mas eu não tô fazendo isso agora no momento. E até porque, ó, pra tu ver, se a pessoa ainda não deu o like agora, vai dar agora porque vai ter um bônus no final. Já sabemos o que é? Verdade. Já sabemos o que é. E eu Então. já vou falar o que é, porque só no final que a pessoa vai Eu fiquei de perguntar direito você o que era, eu não perguntei. Então, pra mim, vai ser surpresa também. Tá, então eu vou falar. Então olha, tá bom. então, olha só que legal. Um curso gratuito na Super Geeks. Eu fiquei instigado, mas não tanto, porque eu não sei ainda o que é Super Geeks, então eu tô curioso. A Supostamente, gente se eu vai estivesse falar. ouvindo esse episódio, eu ouviria até o final. É, lógico. E se você não quiser esse curso, você pode repassar pro seu filho, seu Mentira. sobrinho. Entendeu? Por exemplo, funcionários da casa você podem teria participar? tempo de fazer esse curso, você acha? Acho que você é um rapaz muito ocupado, né? Mas eu tenho filhas, eu gostaria de... Poderia passar pra elas. Então tá bom. Legal. Eu sendo funcionário do Tigrão, eu posso participar da promoção? Não. Então tá, é só pra entender. Pode ser presencial ou online. Convidado pode participar, não? Também não. Eu acho que deveria, pô. Não, sim. não pode não. Pô, pode? Não sei. Tá bom, Pro vai. Dudu, né? O Dudu, pode. Boa. Acho que sim, vale. Pode sim, claro que vale. Claro que Tá, vale. né? É só não pode tem potencial, funcionário, potencial de nerd. Tá bom, Carol, infelizmente. Cadu, infelizmente, você não vai poder participar dessa vez, mas Edu e Douglas também. Não. Quero não. E é um mini curso de 4 aulas, ok? Maneiro. Pode ser presencial ou online. E você, no final, a gente vai dar lá o QR Code e você vai se inscrever. E você tem uma semana pra se inscrever, depois a gente vai sortear esse curso pra quem Topzera. participar. Boa. Ok. Então vamos fazer a pausinha Mini break. técnica. Pausinha 3, 2, técnica. 1, choose. Ó, então vou falar dados de pesquisa aqui que a gente achou, porque a gente não entende nada do universo de vocês, aí vocês dizem se faz sentido. Boa. Olha só, a revista Exame falou... Mentira, o LinkedIn, plataforma super utilizada para mostrar, se mostrar profissionalmente e procurar profissionais, né? O LinkedIn lançou uma lista dos 25 cargos que vão ultra bombar agora nesse ano, 2023. E desses 25 cargos, 11 estão ligados a
programação, TI, informática de alguma forma. Isso me abriu os olhos assim, pô, de 25, 11, tá entre engenheiro de qualidade de software, desenvolvedor de chatbot, engenheiro de confiabilidade de site, desenvolvedor back-end, front-end, analista de suporte, enfim. Caraca, 11 nessa lista. Eu falei, pô, beleza, então são muitas profissões que estão com esse holofote em cima. Aí a revista Exame mostrou que até 2025, que é daqui a pouco, daqui a 2 anos, o Brasil vai enfrentar um déficit anual de 160 mil desenvolvedores de software. Enfim, tá faltando gente. O programa, enfim, não sei se programador é a palavra mais adequada, mas estão precisando de muito programador e tem pouco no mercado. E a demanda, imagino que só vai aumentar, né? A gente não tá entrando no mundo menos digital. O nosso mundo tá cada vez mais digital, né? E não sei, queria saber o que vocês acham sobre isso. Vocês veem dessa forma mesmo, na experiência de vocês sentem que essa demanda tá cada vez tão grande e a oferta cada vez menor. Então, tem 2 colocações aí. O Brasil tá chegando atrasado nisso, né? Isso lá no mundo, lá fora já tá, essa escassez profissional já tá rolando há algum tempo, assim, né? Eu fiquei 4 anos na Suécia. Desses 4, eu fiquei 2 anos no Spotify. Eu entrevistava, assim, pelo menos 3 pessoas por semana, toda semana. E eu não gosto de entrevistar, eu era forçado a fazer isso, porque eles estavam sempre loucos tentando contratar gente, não tinha gente para ser contratado. É óbvio que tem um padrão de qualidade, a gente rejeitava muita gente, mas a máquina de contratação está sempre rodando nessas empresas, sacou? Então, o Brasil, como tecnologia, é um pouco atrasado frente aos países desenvolvidos do mundo, assim, né? Sim. Então, talvez essa escassez esteja chegando um pouco mais devagar agora, porque agora tá tendo mais empresas de tecnologia aqui, sei lá, Nubank, tá surgindo empresas maiores, assim, de tecnologia novas, né? Eu trabalhei, por exemplo, na Petrobras com desenvolvimento. As antigas também tem vaga, mas as novas, que precisam de muita gente, aqui no Brasil talvez seja uma coisa um pouco mais recente. Mas também tem um outro lance, assim, que até foi uma coisa que aconteceu recentemente. Eu acho que o mercado de tecnologia por estar muito ligado à coisa de inovação, startup e tal, ele está assim, um pouco na frente da economia. Então ele sofre também com as mudanças na economia. Eu tô falando isso... A economia sacode esse mercado muito rápido, né? Pois é, eu acabei de viver isso, assim. Não sei se vocês acompanham essas notícias, mas começou a rolar umas notícias. Google demite 20% da força de trabalho. Microsoft, Dell, Spotify. Spotify eu ouvi pelos meus amigos, assim, né? E chegou na minha empresa. Tipo, semana passada, reunião de emergência. Galera, vamos demitir 20%. Vai ter um critério aqui que a gente não vai divulgar agora. Tipo, nos próximos 40 minutos, quem perder acesso ao sistema está demitido. Caramba. Um abraço. Mentira que é assim. Foi assim, semana passada. Chamaram para reunião segunda-feira, terça, 10 horas da manhã, reunião de 10 minutos para esse comunicado. Aí 40 minutos esperando para saber se ia ser demitido. Sacanagem, né? Que aflição, hein? O ponto é, a galera tava contratando com força. A economia virou a economia, a gente tá numa talvez recessão por causa de Covid, guerra lá. A minha empresa é americana, né? Os caras sentiram no número, e aí eles precisam puxar o freio rápido, entendeu? Porque eles estão projetando um crescimento absurdo. Então, é um mercado que tem muita demanda, mas está sujeito a umas volatilidades, assim, porque os caras estão sempre projetando headcount, né, quantidade de funcionários para frente, né? Então... A contratação de vocês está muito ligada à projeção, né? E vão contratar muita gente agora, porque daqui a pouquinho a gente precisa de tal coisa desenvolvida. Só que abalou a economia, você corta essa projeção fora, né? Assim, se você for separar as empresas, né? Tem muita empresa que é focada em crescimento. Tem outras que são focadas em seguir a máquina girando, sei lá. Petrobras, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, não está preocupada em dobrar a quantidade de programadores em um ano. Não é o problema deles. Agora, Spotify, Google, sei lá, esses caras estão sempre crescendo. O foco deles é crescimento, né? não é rodar um negócio estável, né? Sim. Então aí tem volatilidade. Isso é recente, é a primeira vez na minha vida que eu vi isso acontecer, assim, que eu vi amigos meus bons serem demitidos. Eu nunca tinha visto isso.
Isso foi uma surpresa, Porra, né? Eu falei, pô, Dá uma não tinha quebrada. ensaiado essa parada, cara. Eu comentei com você, falei, vai ter um Eu plot tinha rolado twist aí. eu falei, pô, não, eu programei tudo que eu ia falar aqui, porque a parada só cresce, só demanda, e agora... Mas não invalida. Não, beleza, mas Não, não. mas muito maneira essa visão do cara. temporário. Isso É temporário? a curva do mercado. Imagino, né? imagino. Mercado. Isso aí vai... Quem ficou na empresa participou de uma segunda reunião, Aham. onde eles mostraram os números. Eles mostraram os gráficos, a projeção de crescimento, o momento em que a realidade descolou da projeção. E eles falaram, cara, aqui a gente ia ficar no risco de não pagar o salário de vocês, porque os caras estão trabalhando, sacou, em força total, alavancado com... Porra, se o faturamento descola da projeção, a empresa fica... Tem muito investidor por trás, né? E fica numa posição financeira que não é saudável, entendeu? Que se piorar mais, aí ferra geral. Era o risco da ruína. Você não foi despedido, né? Não fui despedido. Tá, então tá. Eu Uma falei, coisa, será na que ele equipe- viu esse gráfico ou um amigo dele contou pra ele o que ele viu na reunião? Ele Minha ia cancelar equipe hoje. São eu 10 vim pra cá. pessoas, 2 caíram. Da minha equipe direta, assim, trabalhando comigo. Uau. Tá. E eu imagino também que muito desse corte, porque assim, a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas os caras que trabalham na tua área muitas vezes são bem pagos, não sei se é uma regra geral, se são sempre bem pagos. Imagina quantos por cento da grana de uma empresa é dirigido pra esse pessoal. Então, enfim, se tem uma crise em vista, você vai ter que cortar dali, né? Você não vai cortar os faxineiros, né? É o que o Edu falou, é uma manobra rápida. É uma manobra Vamos cortar rápida. custo rápido agora. Sim. Manda embora esse cara aqui. E um detalhe, minha empresa não tem faxineiro. Minha empresa é 100% remota. Ela nunca 100%. não tem nenhum lugar físico. Ela só existe na cabeça das pessoas. Que viagem, cara. Eu tinha escrito, pô, a gente ainda quando eu escrevi essa parte do remoto era lá na frente, cara. Ele já Vai puxou lá, antes. já fica o gancho aí pra lá pra frente. Tá. Mas, Rodrigo, isso que ele está falando é verdade. Eu tive experiência lá na Alemanha, né? Também de ter trabalhado numa empresa de tecnologia e a gente tinha esse problema. A empresa começou com 4 pessoas, eu estava incluído nela, e a gente cresceu muito rápido para 20 pessoas. Mas para conseguir esses 16 extra era uma dificuldade, porque isso foi o quê? 2014. Então tinha já esse problema de ter falta de... Porque a demanda é muito grande, então tem a falta da mão de obra para poder ocupar esses lugares, né? Sim. Mas com esse desenvolvimento tanto da pandemia quanto a questão da guerra lá na Europa, isso está dando realmente alguns sinais para as empresas que ninguém tem bola de cristal, né? Mas de qualquer forma eles estão vendo assim, o negócio está freando, né? Então se eu estou gastando aqui e não vou ter esse retorno logo, é que ele falou, como é que eu vou pagar as pessoas, né? Sim. Então foi uma medida, o Facebook também demitiu lá 110 mil pessoas, Sim. é um negócio absurdo, né? E isso acho que ainda não chegou no Brasil ainda de forma muito forte, né? Porque a gente acho que ainda está crescendo e tal, e não tem tantas empresas de tecnologia assim. Então quem faz informática hoje em dia aqui no Brasil, eles vão arranjar ocupação, são empresas medianas, né? Médias, né? Tamanho pequenas, ou então muito desenvolvimento, pessoa fazendo freelance, aquela coisa toda, né? Mas que vai atingir a gente, porque a economia ainda está meio estranha, né? E as previsões não são das melhores, então vai chegar um momento em que realmente aqui no Brasil vai estar atrapalhando um pouco esse crescimento e a empregabilidade nessa área. A gente está pegando pontual também, não a programação, né? Isso aí está afetando o mercado de tudo. trabalho todo, né? Verdade. E lá na Alemanha, quando você trabalhava lá, você era... Não é esse o nome, né? Mas enfim, só pra você entender. Você era carteira assinada ou tu era um autônomo que prestava serviço? Porque lá é um pouco diferente, né? Eu trabalhei lá em duas empresas. Trabalhei num instituto de pesquisa, que chama Max Planck. E lá é uma empresa do governo, então tinha vários direitos assegurados, férias lá eram 30 dias de férias, dias úteis, né? E tinha o 13º, 14º, apesar do salário não ser muito grande na função que eu... Cesta básica, vale transporte... Não, isso não. Né? O Vale Transporte tinha um desconto no imposto lá, uma coisa assim. Mas, e já nessa outra já era um pouco mais, vamos dizer, privado mesmo, o esquema. Então foi direto com eles, tinha alguns seguros que eu pagava, eram descontados no meu salário, né? No caso de ficar desempregado, tinha aquela. Porque lá é um estado social, né? A Alemanha preza muito por isso, a questão de realmente ajudar o trabalhador numa necessidade dessa. Sim. Apesar de estar tendo também precabilidade lá do trabalho em outras funções. Mas nessa empresa de informática mesmo era mais ou menos igual o Edu, né? Se a gente falasse,
vamos cortar o pessoal aqui, tchau. Sem aviso prévio, né? Era uma coisa assim, né? E tu é uma... Você é contratado da empresa que você trabalha? Você é um autônomo? Você presta serviço? Como é que é a relação... É uma empresa americana, eu sou contratado na prática, né? Eu sou um funcionário da empresa, mas é um contrato exótico, assim, né? Um contrato... Exótico. Não é que nem Brasil, não tem uma lei trabalhista regendo nada, assim. Os caras fazem um contrato leonino, assim, né? Pra se defender, a empresa americana gosta disso, Sim, né? claro. Então não tem nenhuma lei, eu posso ser demitido a qualquer hora, não tem direito a nada, assim. Entendi. E aí, eu tô perguntando como é que vocês eram contratados e tal, essa relação, pra chegar na parte do dinheiro, que beleza, programador você é o mundo de vocês, parte do dinheiro é o mundo do Tigrão, né? E aí, beleza. Pô, tem uma demanda braba, né? Com suas ressalvas aí. Tem uma demanda forte. Existe, então, uma relação direta de ser bem pago pra isso? Em outras palavras, assim, falando bem povão, dá pra ganhar uma grana maneira programando? Qual é a visão de vocês? O que é uma grana maneira? Não sei, vocês falam aí. Cara, dá, cara. Isso varia muito de local, né? De quão bom profissional você é. Então, minha visão é o seguinte: no Brasil, até onde eu fiquei, até onde eu trabalhei no Brasil, não estava descolando muito de um salário de um profissional normal, assim. Não era uma coisa de ganhar. Nunca ganhei muito dinheiro com isso aqui no Brasil. Era um profissional normal, como a maioria dos meus amigos, sei lá, que trabalhavam como advogado, qualquer coisa assim. Sim. Fora do Brasil, o negócio funciona assim. Tem alguns polos de tecnologia no mundo, né? Tá. O maior é o Silicon Valley, pelo menos. Não sei se alguém já está batendo de frente. Mas tem vários outros. Nos Estados Unidos, vários. Na Europa, Berlim talvez seja o maior, mas tem Suécia, vários polos que é onde estão... E o que seria esse polo? Uma concentração de empresas que demanda muito esse tipo de... É um lugar onde está nascendo muito startup, onde tem muito investimento, venture capital, bancando novas empresas. Isso, óbvio que teve fases, variou, né, ao longo da história, mas... Sim. Teve a época que começaram a surgir as grandes startups lá no Vale do Silício, né? Tipo Google e, sei lá, hoje em dia tem até um acrônimo, né? FANG, Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, são as grandes startups que explodiram, né? Nesses lugares onde essas empresas estão, o negócio é bruto mesmo. Assim, é uma briga, os caras pagam bem, eles têm um acordo entre eles para o salário não explodir também, né? Eles não podem subir indefinidamente. Se eles começarem a concorrer entre eles, isso aí... Eles concorrem, né? Mas eles têm um teto. É tipo uma regrazinha ali para... Tem um teto. Eles falam, cara, até aqui dá para ir, mas não vão passar muito disso, senão o negócio explode, assim. Nesses lugares você ganha um salário muito bom. Agora, mais do que antes, o mercado remoto está começando a se consolidar. No mercado remoto o salário é menor do que nesses grandes polos, mas ainda assim é bastante grande. E tem o lance de você aproveitar o lugar onde você mora, né? Então o custo para trabalhar é muito baixo. Médio americano morando no Brasil é outra parada, né? Então, por exemplo, a minha empresa usa isso. Eles não têm nenhum desenvolvedor americano, apesar da empresa ser americana. Eles contratam no mundo inteiro e pagam um salário que, na maioria dos lugares, é um belo salário. E talvez para o americano não fosse tanto assim. Para o americano é um salário médio, mas um desenvolvedor lá vai ganhar bem mais do que isso, com certeza. É uma jogada maneira dos caras, claro. Eles multiplicam o dinheiro deles, usam melhor o dinheiro deles, né? Eu já tive notícias de amigo meu, por exemplo, do Spotify, que mudou para Califórnia, foi trabalhar no Netflix e ganhou grana alta, assim. Lá nos Estados Unidos os caras falam um salário por ano, assim, né? Mas eu já ouvi número, tipo, sei lá, $300 mil, às vezes bem mais do que isso, assim. $300 mil por ano. Calcula Faz a aí. conta aí. Cara. 1,5 milhão. 1,5 milhão anual. Aí dividido por 10 meses... Dá mais de 100 mil por mês? Dá mais de 100 mil por mês pra um cara que talvez esteja trabalhando em casa. Que vai ter um não, mas custo esse Brasil, né? Mas esse tá morando nos Estados Unidos, né? Aí o custo lá também de É, morar lá é Mas alto. assim, esse é o salário. E ainda tem a outra parada. O que deixa essa galera rica trabalhando em empresas, geralmente é o equity, né? Geralmente esse salário vem junto com uma proposta de você ganhar ação das empresas. Um percentualzinho ali. Todas as grandes empresas usam isso para segurar os funcionários. Eu ganhei ação do Spotify quando eu fui trabalhar lá, assim, sabe? Cada um tem o seu jeitinho de dar. Geralmente é uma coisa que você vai ganhando ao longo do tempo, sabe? Às vezes você nem ganha, você paga, mas você fixa um preço, como se fosse uma opção.
e que vai aumentando, que é vesting, que eles chamam, né? Tipo, vai aumentando a quantidade que você tem ao longo do tempo. Isso deixa o cara rico. Porque se o cara entra num bom momento, passam 5 anos, aquilo estoura, né? Dentro de grandes empresas. A outra grande forma de ficar rico é empreendendo, né? Teve um grande boom disso, da galera que abriu empresas e tal, e vendeu empresa, a empresa cresceu. Da grana, que eu vejo é um pouco isso, assim. Porque, olha só, eu vi aqui, tu é front-end, né? Hoje em dia eu sou. Aí tem os dados aqui que eu achei de pesquisa que na cara tá errado, né, meu irmão? Achei aqui que o salário de desenvolvedor front-end aqui no Brasil é, em média, R$6.000. Não sei, se você trabalha para uma empresa gringa, talvez você não esteja atualizado aqui do Brasil. Porque, assim, tenho amigos pessoais meus que trabalham com front-end que, meu irmão, os caras não ganham 6 mil de jeito nenhum. 6 mil é a média. 6 mil é o preço do tênis que o maluco tá naquele dia, entendeu? Assim, eu acho que isso aqui tá muito jogado pra baixo. Você acha que tá pra baixo? Acho que tá pra baixo. Eu não sei, não tem como descobrir aqui. Mas eu acho que aqui no Brasil não é muito diferente disso mesmo, não. Você acha? Então talvez meus amigos estejam trabalhando um pouco de madrugada, né? Fazendo um segundo job aí, né? Pra fazer uma renda extra. Claro que deve ter realmente o que o Diogo falou. Eu acho que é média, né? Porque eles estão com tanta necessidade de... Foi ele que bateu ali na câmera agora. Quer que mexe, Cadu? Corrigir a câmera aí? Ele não prometeu nada. Então tá bom. Não prometeu, né? Até agora você tá cumprindo. Mas o que acontece? Eu tava mais ou menos percebendo essa questão no desenvolvimento de front-end, back-end também. Porque eu mudei recentemente de área, né? Porque eu sempre trabalhei com isso e tava meio assim, sem entusiasmo, né? Falei, tô sempre fazendo a mesma coisa e tal, fazendo crude. E aí eu falei, vou tentar uma outra coisa, né? Aí mudei, tô fazendo até uma especialização em inteligência artificial. Né? Que também tá com essa questão de tá precisando de gente, aquela coisa toda. Aí fiz até o meu perfil no LinkedIn que você comentou aí no começo. Eu nunca tinha tido nada no LinkedIn. E porque eu sempre trabalhei na parte de informática por acidente mesmo, né? O cara me conhecia, me chamava e fazia as coisas todas. E aí coloquei lá. Aí eu até fiquei feliz que quando o Edu falou que foi o Facebook que te reprovou, né? Eu fui reprovado no Uber. Porque... Uber Brasil? É o Uber Brasil. Eles foi tentar ser motorista e não deixaram. Ficha criminal. Não, é que eles falaram, precisava de carteira de motorista, pra quê, né? Não, eles estão fazendo esse Uber Grocery, né? Então estão criando uma equipe aqui no Brasil mesmo e tal, mas também podendo trabalhar remotamente. E aí mas nessa área, eu até falei com o cara, ele tava querendo me puxar. Eu botei lá, o cara me convidou, porque ele viu lá os skills que eu tinha, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, eu não tô procurando muito nessa área atualmente, não, mas eu sempre fiquei interessado para saber como que era uma prova, né? Como é que era uma seleção dessas empresas grandes, que a Uber também é uma dessas que servem como modelo, né? Imagino. De startup, que cresceu pra caramba. E aí eu falei, beleza. Aí passei na primeira fase, na segunda, aí tem a tal da prova lá, que tem o tal do Big O, aquelas coisas todas que você tem que fazer um código muito eficiente, né? Vai conversando com o cara. Mas a taxa de aprovação é de 20% mesmo, né? Um negócio assim, o sarrafo desce mesmo. E aí eu não passei na prova e tal, mas achei muito legal, mas ainda nessa parte de front-end e back-end. E aí comecei a acompanhar aquela coisa toda, eu vejo as ofertas das empresas brasileiras, né? Sim. É mais ou menos nesse valor, 5, 6, 7 mil. Entendi. Até na parte mesmo de inteligência artificial, se eu fosse começar agora, ia ser júnior, né? Porque estou começando, não tenho muita experiência ainda na área. E é o que eles também estão oferecendo em termos de salário, mesmo com essa demanda. Mas é justamente aí o que acontece? Não tem muita competição aqui no Brasil, porque não tem essas empresas grandes aqui no Brasil, né? Ele deu o exemplo do Nubank, tem o C6, né? Outro banco digital, aquela coisa toda. Talvez, né, nos dedos, assim. Exatamente. Então tem uma demanda mais genérica, né? E que mais ou menos está pagando esse valor, e tem um ou outro concorrente querendo ampliar mesmo, aumentar, fez previsão de crescimento, que talvez esteja pagando um pouquinho mais. Né? Sim. Teus amigos devem estar trabalhando lá. Não, na verdade, uma outra pesquisa do Portogente, que é um jornal que tem uma seção dele focado nesse tipo de notícia. Que salário médio de programador fora do Brasil, ele consegue estar entre R$20.000 e R$22.000.
Ou seja, o cara daqui do Brasil, trabalhando para uma empresa de fora, ele consegue aí entre 20, 22, 25. Então, porque a gente está falando aqui, a gente não está falando de uma atividade especificamente, né? Quando a gente fala de programador, caraca, o mercado é muito amplo, né? Que linguagem que você programa, o que você faz, é front-end, é back-end, você cobra por serviço, você cobra enfim, por tempo de trabalho, e, enfim, é difícil a gente precisar aqui sobre grana. A questão é que a impressão que eu tenho é que a programação permitiu que um cara consiga trabalhar de dentro do quarto dele, sem necessariamente ter aquele cabelo cortadinho assim, curtinho, né? Usar uma camisa polo, um uniforme, chegar a trabalhar de 8 às 5 numa baiazinha de uma empresa. E eu conheço moleques bem novos, cara, aí é do meu círculo pessoal mesmo, que fazem muita grana. E o cara consegue, ele não gosta de tomar banho, não toma banho, fica em casa sujão, tem uma barba grandona, tipo Jesus Cristo, Hellranger, assim. Né? Não, preconceito não, tô falando da imagem do cara que eu conheço. Tá, ok. Desse. Permite que o cara consiga trabalhar com a roupa que ele tava dormindo. Assim, eu acho que é muito disruptivo. Pra vocês talvez não, vocês vivem dentro disso, vocês veem isso, mas tem uma galera que procura emprego, que trabalha em emprego tradicional desde muito cedo, cara. Não, eu venho de empregos tradicionais. Eu trabalhei na Petrobras, eu era concursado da Petrobras. Não era remoto? Não, presencial, lá no centro da cidade. Vai ter ponto, né? Sim. Ia pro refeitório. 8 horas por dia lá, se fica 7 horas e 50, fica devendo 10 minutos para pagar no dia seguinte. Eu trabalhei isso. E, cara, eu comecei a trabalhar remoto não faz tanto tempo, faz, sei lá, 3 anos. Full remoto, né? No Spotify era escritório também. Que foi na Suécia. Na Suécia, Eu trabalhei sempre de escritório, remoto, full mesmo, funcionando bem. Foi esse meu último emprego. Sim. Mas assim, voltando no lance da grana, a minha visão, eu não tenho dado, mas o que eu enxergo é assim, que dentro dessa profissão tem as camadas de valorização, né? Se você entra humilde, saiu de uma faculdade qualquer e vai lá, bota seu currículozinho, beleza, você vai entrar nesse caminho aí que não paga tão bem aqui, talvez nem na maioria dos lugares, né? Mas se você consegue mostrar o seu valor, né? Aí você ganha ter contato para conseguir encontrar as vagas boas, você ganha potencial de negociação. Eu queria falar muito sobre isso, porque eu tento sempre me colocar na mente das pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente. E tem uma oportunidade aí, que é a programação. Então, a pessoa pode estar pensando para os filhos dela, que ainda são novos, podem aprender. Pode ser para ela, ela já pode ser programadora, inclusive. Então, uma boa estratégia seria você trabalhar aqui do Brasil para uma empresa estrangeira? Seria uma boa? Eu acho que para ganhar grana daqui é melhor. Assim, é melhor, né? Eu acho. E o que precisa para ter sorte nisso? Cara, não sei se eu tenho uma resposta perfeita, mas quem é programador sabe sentir quando uma pessoa tem uma qualidade no que faz ali, entendeu? Quando ele tá à vontade ali naquele código, quando ele consegue se relacionar bem com uma equipe, resolver problema. Aplicar para... tem que aplicar. O passo a passo é encontrar uma vaga, aplicar. Networking ajuda muito nisso. Você consegue uma indicação, isso te faz pular várias etapas, né? E te dá muita informação sobre a vaga que você tá, sobre que tipo de entrevista você vai encarar, esse tipo de coisa ajuda muito, né? Então, networking aí é uma grande mão na roda. E você tem que localizar as vagas, né? Não é que isso aí tá abundando, assim, né? Mas tem várias empresas que trabalham com isso. Se você souber procurar, tem. E se você for um bom programador, não precisa nem de formação. Tem muitos lugares que não cobram formação nenhuma. Mas você tem que, exatamente isso. Você tem que estar seguro ali do que você faz, que é diferente de estar arrogante, né? Que também o cara começa a programar, se ele é muito nerdinho assim, começa a ficar arrogante, resolve tudo. Não é bem isso. É tipo, entender suas limitações, saber ir lá, saber mostrar o que sabe fazer. Aí rola. Eu acho o trabalho em equipe, né? Eu acho que isso é muito cobrado também, porque a gente tá sempre trabalhando. Você não consegue fazer um código hoje sozinho. Então, imagina. Você faz uma parte de um todo, né? Exatamente. Então, saber trabalhar com isso, né? Com outras pessoas. Você vai continuar o trabalho de alguém que, né? Exatamente. Aí tem toda a questão de como comentar o código para a pessoa chegar lá e saber o que está sendo feito ali, né? Fazer mais rápido. E tem uma coisa interessante também, não sei se o Edu usa isso muito, mas tem o tal do GitHub. GitHub é um site que você coloca códigos lá e você faz o teu portfólio nesse site. Né? O que é isso? Você
fez um código, às vezes de diversão, às vezes, geralmente o de empresa não pode porque é mais confidencial, né? Mas às vezes um projeto open source, né? Isso. E aí coloca ali. E aí o cara, quando vai te avaliar, né? Ele vai lá no teu GitHub e dá uma olhadinha lá, pô, ele esse pode- cara aqui faz um código maneiro aqui, ó, tá Entendi. limpo, tá claro, tá interessante, né? Ah, tem uma finalidade boa aqui, esse cara tem, né? Aí tu pega um código lá todo zoneado, todo ferrado, fala, não vai casar muito com o resto da equipe, né? Que viagem, né, cara? Interessante, Portfólio, né? como é que tu faz um portfólio de código, né? É. O cara é um Programador. pintor, ele tem um portfólio cheio de fotos nos quadros dele. Agora, se o cara é um programador, como é que você faz o portfólio? Então, esse site seria isso, uma forma de mostrar como você fez na íntegra alguma coisa. E aí quem é mais... tem gente que trabalha muito na comunidade mesmo, né? Chega lá e fala, pô, vou participar desse... Tem um cara lá que começou um programa qualquer, um aplicativo, alguma coisa nesse sentido, aí começa a trabalhar junto com ele. Pô, vamos trabalhar junto aí. Aí, ó, eu participei daquele aplicativo ali, tenho aqui o meu código, a minha parte de ajuda que eu coloquei aqui. Então isso te deixa um pouquinho mais em destaque, né? É. Sim. Maneiro isso. Open source é bom, vocês sabem o que é? É um conceito. Mas conhecido. pode falar pra É galera. importante. A boa parte dos projetos no mundo usam um código que é reutilizado, assim, que é feito de forma aberta pela comunidade ou por alguém. Esse código está aberto, qualquer um pode consultar e contribuir. Isso é, sei lá, tem muito, assim, tipo, tem várias instituições, fundações e o caramba, é muito raro você fazer alguma coisa que não toque um pouquinho de código aberto. Como é, por exemplo? O próprio Linux, por exemplo, né? Que é um sistema operacional... Open source. Com o sistema operacional como se fosse um Windows, né? O Windows é o sistema Sim. operacional que está controlando todo o teu computador ali. E o Linux também é uma coisa paralela a essa. O Mac tem um outro, né? O OS, como é que é o nome do sistema operacional do OS X, OS X, né? Não sei se é aberto, é? macOS. Não é aberto. Não, Eu não só é tô falando aberto. só para o pessoal saber Ah, mais tá ou bom, menos entendi, o que tá é bom. o Linux, né? Sim. E esse foi um cara fazendo um trabalho de faculdade e tal, começou a criar um sistema operacional que controla tudo do computador, né? Monitor, mouse, teclado, aquela coisa toda. E o pessoal foi agregando ali parte de código. Sozinho o cara não ia conseguir fazer isso. O Não, OBS não. que a gente usa ali, Sim. é open source. Open source. Viu? Mas isso vai até num nível menor, assim. O cara pensa, sei lá, um código que... Vou dar um exemplo bobo aqui. Que formata um número como uma moeda. Você pega assim, sei lá, R$1 milhão, faz uma coisinha, uma funcionalidade simples. Ele pode botar aquele código aberto da próxima vez que você quiser. Em vez de você ter que refazer aquele código, você reutiliza aquilo. Eu tô desenvolvendo um aplicativo de finanças para um banco, aí eu posso usar aquele código que tá aberto ali para ser uma função do que eu tô fazendo. Desculpa. Vai lá. Tem um exemplo claro do CPF, por exemplo. Na hora que você põe os números, automaticamente vem os pontinhos e o tracinho. Sim. Então o cara escreveu aquilo ali. Não precisa escrever de Você novo. não precisa de novo, tu vai lá. Tem até uma piada sobre isso que na academia, né, na universidade, o cara vai lá, escreve um artigo e o pessoal avalia aquele artigo, aquela coisa toda, vê, bota dentro de um software antiplágio, né, para saber, pô, não, ninguém pode, copiou da onde, citou, e com o programador assim, cara, copiei lá teu código, valeu? Beleza? Não, beleza, pô, que bom que você usou, entendeu? É uma mentalidade totalmente diferente, né? Interessante isso. E o gancho fica, porque já aconteceu nas empresas que eu trabalho, em algumas empresas do Spotify já aconteceu, da gente estar usando algum projeto open source e aí olha e fala, cara, vamos chamar o pessoal desse projeto para trabalhar aqui, vamos contratar. O player do Spotify, maneiro. desktop, se você tem um computador e você abre o Você Spotify... instala no computador. Eu vou entrar um pouquinho numa coisa um pouco técnica. Manda Ele ver. é como se fosse um navegador, um browser. E ele ali dentro ele roda código web, como se fosse um código para fazer um site, beleza? Eles começaram isso, eles foram bem pioneiros nisso. O Spotify é um software antigo, assim, dentro do tempo que a gente está falando, né? Só tem 15 anos, talvez 10 anos, alguma coisa assim. Ninguém fazia isso lá atrás. Sim. Então eles começaram a usar o código do Chrome, o browser, o navegador Chrome. Do Google. O Chrome, que é do Google, tem uma parte, o motor dele é open source, chama Chromium. Então, quando o Spotify começou a usar isso muito, eles começaram a esbarrar numas necessidades que o Chrome, o pessoal do Google, não tinha. Claro. Porque é uma finalidade diferente. Então, o Spotify começou a contratar a galera que trabalhava no Chromium. Falou, pô, esse cara é contribuidor do Chrome, ele entende esse código. Vem pra cá. E contratou uma galera. Então, voltando no assunto, tipo, uma forma de você achar uma vaga, às vezes é isso. Você começa a contribuir para projetos open source de visibilidade.
é possível que a galera te note e te pegue, ou pelo menos isso vai servir como um bom testemunho do seu trabalho. Assim. Eu sempre me perguntei, o que esse cara tá ganhando em disponibilizar isso de graça? É isso, né? Uma coisa bagagem, entre várias. É um currículo, né? Sim. É um portfólio, né? E o código, quando fica open source, fica melhor. Você deve ter milhares de estudos. Pois é. Mais gente olhando, mais gente usando, aparecem os bugs, corrige os bugs. O código ganha uma vida completamente diferente do que o código fechadinho. Então, beleza. Aí eu sou um ótimo programador, ótimo. Sou muito bom desde a época do colégio, autodidata pra cacete. Mas eu percebi então, pelo que vocês dois falaram, tem características que ajudam muito o cara profissionalmente, que não tem a ver só com saber programação. Um bom network, foi uma palavra importante, eu acho que você usou. O trabalhar em equipe, muito difícil o cara fazer alguma coisa sozinho. Possivelmente, dominar outro idioma. Se o cara estiver travado no português, acho difícil o cara sair dali do... Deve ser reunião todo dia, né? Várias coisas. Tudo em inglês. O saber se valorizar também, como você falou, sem ser prepotente, mas falar, pô, sou muito bom nessas coisas, eu sou ótimo nessas, não sou tão bom nessas. O saber se apresentar, o saber trocar ideia, porque pelo que você fala, eu acho que reunião é uma parada constante, né? Você tá trabalhando remoto, então reunião sempre, entrevistas sempre, saber falar, se mostrar, saber ouvir. E sempre vai ter uma negociação de salário. Se você Sempre. vai ter que negociar. Isso foi uma lição que eu aprendi na minha vida também. Seu salário pode variar bastante se você for ruim ou bom em negociar salário, em mostrar seu valor e lutar por ele, assim, né? Porque a galera tende a desvalorizar, não basta ter né? o valor, você tem que lutar por ele. Interessante isso. Ser bom é diferente de você saber mostrar no que você é bom, né? Ser Se só bom... vender, né? Se vender. Pronto, falou tudo, se vender. Exatamente. E acreditar em si, né? Porque tem muito aquela questão da síndrome do impostor, né? Eu lembro quando eu entrei nessa startup lá na Alemanha, eu estava trabalhando no instituto de pesquisa e os caras que fundaram a empresa, eles eram pesquisadores do instituto também. E o projeto de doutorado deles virou a empresa, né? Foi uma coisa bem interessante. Mexe com patente, uma coisa bem interessante. E eles precisavam de um cara que fizesse uma interface para um banco de dados deles. Sim. Aí a secretária do diretor lá fala, não, pergunta pro Douglas aí a questão do network, né? Porque, pô, ele é muito... Ele brasileiro, gente boa ali. Ele é muito resolve esse negocinho pra gente, cara. Ele é muito diligente nas coisas, faz tudo certinho. Aí, beleza. Aí eles chegaram, cara, eu precisava de uma interfacezinha para um banco de dados. Você faz isso? Eu falei, faço. Aí foi até, qual é o oposto do impostor, que é o cara que se valoriza muito, né? Mas eu tava com muita... Faço. Beleza. Aí mole. me deram acesso ao banco de dados. Quando eu vi o banco de dados, eu vontade de chorar, cara. Era milhões e milhões de linhas, né, de dados ali. E a patente é um documento muito complexo, né? Tem várias partes, tem título, abstract, os claims dele. É uma coisa assim... sinistro. Não era um formulário de nome e e-mail. Exatamente. Só, né? Eu olhei aquilo assim, cara, e eles queriam fazer, aí tinha que pegar, eles faziam uma comparação de textual para saber o nível de similaridade entre os textos, aí tinha que pegar aquilo. Eu sei que no final eles me deram um prazo de 2 semanas, eu fiz em 3 semanas o negócio, e a gente apresentou para DHL, né? Ah, sim. Foi assim, uma coisa tosca, porque eles precisavam no final de uma lista, né? Com todas essas características na época eu nem precisava nem imagem e tal. E, cara, quando eu apresentei assim, os caras adoraram o negócio, sabe? Assim, aí eu fiquei orgulhoso. Eu tava com medo, lógico, a gente nunca sabe. Mas assim, eu não tive... Se eu tivesse um pouquinho de dúvida, eu falei, pô, cara, não sei, é meio estranho, é muito difícil esse banco de dados. Cara, mete a cabeça vai, cara, entendeu? E mostra o resultado, porque isso é muito a questão do horário que a gente tava falando, né, de bater o ponto. Eu acho que hoje em dia tem muito isso na programação. Como programador, você trabalhar como programador, você não tem que cumprir hora, você tem que cumprir a tarefa. Muito legal que... Exatamente, eu quero essa tarefa tal dia. Aí tu trabalha no teu ritmo, né? E negocia, isso também se negocia, né? Eu falei, pô, os caras querem fazer um novo sistema operacional em 3 semanas, nunca vai conseguir, né? Aí você tem que saber negociar também, tem que ter esse conhecimento, isso vem com a experiência. Uma gerência do projeto, assim, né? Você saber mais ou menos o que você é capaz de entregar naquele momento ali e conversar com os caras, isso eu não consigo. E falar quando não consegue mesmo, para não ficar mal, né? Sim. Mas isso vem com a experiência. Mas isso também é um outro tipo de liberdade que a informática, a programação tá te dando hoje em dia, né? Sim. É por isso que eu acredito que é realmente a profissão do presente e do futuro, porque hoje as pessoas que
você ser letrado não é mais só saber português e matemática, né? Tem que saber o algoritmo, né? Tem que saber programar. Isso não é mais diferencial, nem o inglês Não é. diferencial. Inglês e espanhol é o mínimo que você tem que fazer, né? Exatamente, é o básico para... E falar nisso, vocês, imagino, estão sempre estudando, né? A programação é um conhecimento que nunca acaba, né? Cara, a minha experiência, assim, a tecnologia muda muito. Eu não acho que é uma necessidade você ficar se atualizando sempre. Eu conheço programadores que ainda trabalham com tecnologias muito antigas, sempre vai precisar, né? Tem aquelas linguagens antigas, sei lá, que sempre tem galera precisando. Por exemplo, Java, desde que eu comecei, talvez tenha sido a primeira linguagem que eu trabalhei, o Spotify ainda, o back-end é todo Java. Vai acrescentando, vai aparecendo coisa nova, muda a versão, você tem que ficar atualizado ali, não é uma coisa também estática, mas a tecnologia você consegue manter. Acontece muito se você começa a mudar de área, né? Por exemplo, front-end teve uma febre, agora talvez esteja um pouco menos, não sei. Toda hora tinha um framework novo. Framework é tipo uma forma de trabalhar, né? Uma grade, assim, de... É um conjunto de tecnologias ali que você trabalha em cima daquela tecnologia, né? Ficou mudando muito. Então tinha, sei lá, muito tempo atrás, jQuery, depois veio o Angular, Vue, React. O React, pelo menos onde eu tenho trabalhado, virou meio que um padrão. Então eu trabalho há bastante tempo com React. Sempre que você quer dar uma mudada, você vai ter que estudar, vai ter um novo pacote de conhecimento. Ele falou sobre inteligência artificial. Dentro da área de computação, se você quer trocar um pouco de área, aí vai ter que estudar, vai ter... Mas fora isso, é ficar atualizado, né? Ficar ligado no que está aparecendo. Geralmente, quando você trabalha numa empresa estruturada, você aprende isso com seus próprios colegas, assim. Chega alguém, traz uma coisa, você troca ideia, aprende fazendo ali. Não precisa ficar fazendo curso toda hora. Faz muito tempo que eu não faço um curso. Eu leio as coisas na internet, quando precisa, troco ideia com os amigos. Você encontra esse conteúdo na internet. Encontra. Tem tudo na internet. Tudo, né? E tu, Dogão, o que tu tem acha? aqueles que não são autodidatas também, né? É verdade. Não, a questão a gente está sempre estudando é quando realmente, como o Edu falou, a questão de você estar mudando uma linguagem, né? Passar de uma linguagem para outra. Mas uma coisa que você aprende uma única vez e depois não vai mais esquecer, que é a lógica da programação. A lógica da programação é sempre a mesma, né? Então, tanto é que nas faculdades eles dão muita ênfase nisso, na lógica da programação, independente da linguagem que seja, se é Python, se é Java, se é JavaScript. Tem agora um monte de linguagem nova que o próprio Google, né, o Golang, né? E cada linguagem tem, às vezes, uma utilização assim, bem específica, né? Tem as que são mais gerais, né? O Java, o Python, essa coisa toda. E tem umas que servem só funciona num determinado hardware, né? Sim. Mas a lógica vai ser sempre a mesma, né? Aquela questão mesmo, de como você vai fazer um loop de repetição dentro de um programa. Dependendo da linguagem, é uma ou outra palavrinha que você usa, né? While, faça isso. Sim. Ou então outro for, isso. Essa palavrinha-chave de cada linguagem vai ser diferente. Mas a aplicação daquele laço de repetição ali que vai te dar justamente a questão que vem da lógica da programação. Você saber fazer aquilo, você vai aprender uma vez só. Falar, nesse momento aqui do programa eu preciso de um laço de repetição. Eu preciso de eles chamam de if else, que é de essas cláusulas que você usa para se acontecer isso, faça isso, senão... Uma condição. A condição, sim. Fugiu a palavra aqui. Que ele estava falando da questão da Não linguagem. tá estudando, né? Exatamente. Não é nem isso. Isso é o básico. É que a palavra tava vindo só em inglês, cara. E eu não tava querendo falar em inglês, isso é horrível, entendeu? né? Condition. Não tava vendo em alemão. Como é que é? Vem? Por isso que é de verbo diferente, né? Foi condicione, aí tu não era desculpa. Né? Não, ven é o if. Ven é if. É condição também, condicione. Né? Tu falou certo, viu? Sabe alemão. Então, mas a questão de estudar. Você vai estudar bastante, aprender essa lógica da programação. Sempre vai estar tendo que rever uma coisa ou outra, né? Mas você está sempre estudando mesmo na partir do momento que você muda de tecnologia, né?
da linguagem, aquela coisa toda, da aplicação. Então, a gente tá falando de estudo, porque eu quero puxar a sardinha aqui pro Super Geeks também, né? O que é o Super Geeks? Você falou até a questão de aprender, tem tudo na internet, né? Essa foi uma experiência minha, porque eu aprendi muito em cursos de internet, né? Nessa parte de tecnologia. Tu é um cara pegada autodidata forte, assim, né, sim, cara? Sim. Tu gosta, né? Cursos pagos, Douglas? Também. Eu tenho um grande problema porque o Tomás de Aquino foi um teólogo do século XII, né? Século XIII, 1200. Logo me liguei que você tinha errado. Século XIII. Ele morreu em 1274, é século XIII. Então, o que acontece? Ele falava assim, essa questão de que o sábio, o papel do sábio é ordenar. Né? Ou seja, ordenar o caos que tem no mundo. Então, ele como filósofo e teólogo também, então ele pegava todas aquelas informações, né, que existiam ali e tentava ordenar de alguma forma para ficar fácil de ser compreendido pelos outros, né? Categorizar, exatamente, classificar aquela coisa toda, né? E eu sigo um pouquinho isso, não sou sábio, mas assim, sigo o que o sábio disse ali, porque eu tenho uma dificuldade danada de pegar esses conteúdos, né, que se acha na internet e realmente fazer um método, fazer um crescer, sabe? Eu começo a aprender um negócio aqui, aí vejo ali, aí eu me perco, entendeu? Eu tenho esse problema. Aí comecei a fazer esses cursos pagos, alguma coisa que é um pouquinho mais ordenado. Que normalmente, muitas vezes, não é nada muito genial o curso pago do cara. Ele só ficou muitas horas na internet e ordenando, botou um pouco em ordem cronológica ali. Exatamente. E você, pagando aquele tanto ali, você tem o suprassumo mais organizado, em vez de fazer um processo muito longo sozinho, tá mais... Exatamente. Consumível, né? Exato. E aí o que acontece? Eu comecei a ter melhores resultados, né? Aprendendo essas coisas todas. Mas mesmo assim ainda me faltava uma coisa assim. Voltando um pouquinho para questão de curso de informática, né? Eu acho que online funciona muito para adolescente, adulto, né? Para criança não funciona. Não vai. Não adianta, porque o que um curso presencial oferece para uma criança, ela vai conseguir absorver num curso online 10% apenas. Concordo. E com dificuldade. Sim. E tem vários estudos a respeito disso, né? Na pandemia foi um prato feito para essa questão. Mas eu, até mesmo como adulto, ainda sinto um pouquinho de dificuldade, porque não tem um curso, ainda não achei, voltado para a parte de programação, um curso que realmente fosse assim, desde o tijolinho inicial, né, que a gente tem, e não tô nem falando da parte teórica, não, de chegar lá na base, na tabela de verdade da lógica, né, não, tô falando justamente do fazer na tela Olá Mundo, né, o famoso e famigerado Olá Mundo, que é a primeira coisa que você programa e aparece na tela do computador lá, Olá Mundo. Então começar daí e depois ir aumentando, vai criando essa lógica, né, como é que a criança vai sabendo, ou o jovem, ou o adulto mesmo, que nunca programou, e sempre numa metodologia ali, né? E hoje eu vejo, assim, eu comecei a procurar cursos para os meus filhos, porque eu estava ensinando eles Python, eles estavam fazendo já umas coisinhas legais, a gente fez um aplicativo para tabuada, porque eles estavam começando a aprender tabuada, né? E para repetição, aquela coisa toda, que não fosse uma coisa muito maçante. E eu fui ajudando eles a fazerem e eles fizeram. Não é gráfica só com palavras e tal, mas funcionou, que agora eles estão sabendo a tabuada. Mas o que acontece? Eu comecei a estudar com eles, mas como por causa do trabalho, aquela coisa toda, outros projetos, eu nunca fui aquela coisa disciplinada, né? Uma semana eu dava, na outra semana já pulava, aí depois tinha que voltar, 2 semanas depois, aí eles já tinham esquecido alguma coisinha, e aquilo estava me incomodando. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que procurar um curso para eles, né? Vou procurar um curso, aí comecei. Tem até acho que é Bijus, não sei como é que tava, até patrocinando a Copa do Mundo. Foi ali até que eu descobri que tinha, né? É uma startup indiana, né? É uma coisa assim, E aí eu fui lá, eles são 100% online, né? Aí eu já fiquei meio com o pé atrás, né? Aí procurei aqui em Petrópolis, né? Procurei Petrópolis, achei 2 cursos, mas depois que eu fui vendo ali, eu falei, tá, porque tinha coisa de robótica, que é legal, a gente até fiz uns robozinhos com meus filhos também. A família nerd é outra coisa. Não, eu fiz uns robôs com meus filhos, programamos um aplicativo pra ensinar a tabuada. Eu dei aqui, meu irmão, tô muito atrás, coitado das minhas filhas, mano. Mas depois tu me lembra disso, que eu vou contar um fato assim que foi a autoestima das crianças, assim, foi lá
por infinito, cara. Foi muito legal. Nossa. Mas então o que acontece? Eu comecei a ver. O que ele tem? Ah, tem a robótica aqui, aí depois aqui faz um joguinho com Scratch, que é também uma plataformazinha para fazer programação. É até bem feito e tal, mas eu não via conexão uma coisa com a outra. O que ele aprendeu lá na robótica, ele já não usava mais aqui no Scratch, né? Aí depois passava já pro Python, já não usa mais o que aprendeu ali. Então parecem ser cursos assim... que foram ajuntando, independentes, e não era isso que eu tava querendo. Aí procurei, e aí beleza. Até, cara, que um amigo meu chegou e falou, cara, você já ouviu falar da Super Geeks? Aí eu falei, cara, nunca ouvi falar, o que é isso? Eu falei, não, pesquisa. Aí ele nem falou o que era. Aí eu comecei a pesquisar os caras lá, entrei no site, aí eu falei, pô, que maneiro, legal, tem robótica também. Aí depois no próximo curso, tudo que foi feito na robótica tu já implementa já no computador ali, faz a conexão, e vai um passo a passo ali. Eu falei, caraca, é isso mais ou menos que eu tô procurando, né? E aí lá tem a descrição dos cursos todos, né? E o melhor de tudo, assim, para a questão de criança, que tem que ser a parte presencial, aquela coisa toda, é muito, assim, gamificado, né? Como é que eles dizem. Você vai aprendendo e é tudo um jogo para criança. Sim. Então isso põe a motivação lá em cima. E melhor ainda, a cada unidade, cada aula que a criança tem, ela já sai com um projetinho funcionando. Então, na primeira aula mesmo, assim, ele já põe lá um bonequinho para andar da esquerda para a direita na tela com um tecladinho do computador. Ou seja, ele já viu uma coisa concreta ali. Importante, né? isso, cara. Aí eu falei, isso para criança, pô, para quem às vezes está muito avançado, pô, fez um bonequinho, passar da esquerda para direita ali para voltar. Não, é essencial, cara, mas pô. a criança ali, ela, cara, eu consegui fazer isso. né? claro. Tem aquele retorno imediato ali. E na outra aula, já pega aquele bloquinho que você fez e já acrescenta um pulo. Né? Assim, não é só isso, são mais coisas. Mas só para ficar bem claro, que tem essa escadinha, vai assim, de pouquinho em pouquinho, no final do ano tem um TCC que apresenta o jogo moleque dele. fez o Mortal Kombat. Mario Bros. Bros. Um completo mesmo. Sim, começou o Mortal Kombat. A Capcom. E o que é a questão de lembrar da robótica que você pediu pro Rodrigo lembrar? Não ia lembrar não, obrigado. Tamo junto. Isso aí é outra coisa, não tem muito a ver com a Super Geeks, mas tem também, porque é o que a gente apresenta lá. Mas, por exemplo, o meu filho mais velho, ele estava tendo problema na escola, de bullying, né? Ele estava sendo lá zoado. Ele fazia o bullying ou sofria? Sofria. Te entendo, brother. Tamo junto nessa aí, ó. Ele sofria. E aí, as crianças lá que faziam o bullying com ele, assim, tipo, estavam tentando isolar ele do resto da turma, né? Não fala com ele não, que não sei o quê. Coisa de bobeira, né? A criança pode ser má quando ela quer, né? Claro. E não é culpa só da criança, né? É questão de orientação mesmo. Nosso papel como pai e mãe é esse, né? De estar orientando da melhor forma possível a não praticar o bullying. E como ele vai se postar, né, em relação quando estiver sofrendo bullying, Como né? vai reagir aí? Reagir. Então, o que acontece? Ele tava lá, triste e tal, e as crianças que estavam fazendo bullying com ele, eles estavam... É aquele criança que queria sempre aparecer, ser o melhor da turma, né? Queria ser o melhor, os projetos da escola, e beleza. E a gente nunca, assim, a gente sempre deixou ele fazer as coisas. Não, faz aí, Lucas, faz tudo tranquilo, faz bonitinho, faz, porque a gente queria ver ele se desenvolvendo, né? Então a gente entrava nos projetos dele assim só para dar um apoio aqui ou ali, quando ele precisava, mas a gente não fazia o trabalho para eles. E essas outras crianças, quem fazia o trabalho eram os pais. Sim. Então ficava um negócio assim, não era de criança, né? Sim. E aí teve uma aula lá que o professor pediu, não, vocês vão fazer uma televisãozinha de caixa de papelão sobre algum tema que a gente falou aqui, era aula de religião, aí escolhe uma data festiva da sua religião ou de uma outra religião, aí o pessoal falou sobre o budismo, falou sobre o Natal, falou sobre várias coisas, né? E aí eu falei, cara, agora eu vou te ajudar. Agora eu vou, agora o negócio... levou uma televisão touchscreen. A gente fez uma televisão, cara. A gente pegou uma caixinha de papelão e colocamos lá uma telinha com som. Controle remoto, a porra toda. Aí ele fez. A gente gravou um vídeo
dele falando sobre a festa, acho que ele falou sobre o Natal, e botou lá na hora, não, aqui tá minha... Aí o pessoal viu só a televisão assim, né? Quando ele ligou a televisão, um som assim, estéreo, aquela coisa toda, As né? televisões não eram As assim. outras eram de papelão Era mesmo. analógica, não tinha energia, né? Não tinha nada. A dele não, foi com a sim. bateriazinha. Aí, cara, irado. ele voltou naquele dia, assim, radiante, cara, assim. Ser popular é muito bom, Foi né? muito maneiro. Aí, beleza. Aí, a segunda coisa, eles tinham que fazer um projetinho de reciclagem. Né? Ah, vamos fazer uma reciclagem. Aí ele falou que um amigo meu pegou uma bota lá e plantou uma plantinha na bota, fez um vasinho. Outros pegaram, fizeram um cachepozinho de garrafa, assim. Falei, a gente vai fazer um negócio maneiro também. Aí foram os 2 projetos que eu ajudei ele. A gente pegou uma caixinha, era até a caixa da Alexa, a gente tinha comprado a Alexa, né? Aí botamos, a gente tentou primeiro numa caixa de sorvete. A gente fez um robô, né, na caixa de sorvete, só que como a caixa era meio abaulada assim, aí a roda ficava um pouquinho torta e toda hora estava saindo a roda. Aí a gente pegou essa caixinha de papelão quadradinha da Alexa, né? Botamos lá os motores, botamos um sensor de distância, botamos um monte de LED piscando. Cara, mas são coisas assim, e assim, eu ajudei, mas, por exemplo, toda a programação do robô foi ele que fez, eu fui ajudando, ó. Agora, você tem que fazer essas rodinhas andarem pra frente. Como é que você vai fazer? Aí ele botava lá, não, vamos botar no sensor. Aí fomos fazendo, né? Ele codificou, eu fiz as soldas, aquela coisa toda. E aí levamos. Aí ele falou que foi engraçado, ele contando, ele também voltou todo feliz, né? Papai, pô, arrebentei, né? Aí ele falou que tava assim, cada um tava apresentando as coisas. Esse aqui foi meu cachepozinho, não sei o quê, esse aqui é meu vasinho de planta. E tava assim, aquelas conversinhas paralelas, né? Aí ele chegou com a caixinha dele, botou no chão. Aí que aquela algazarra na turma, ninguém prestando muita atenção no projeto do outro. Aí ele, a gente ainda botou no celular, pra controlar pelo celular. Ah, tá de sacanagem. Sem sacanagem. Botou lá, tem Blue Dot o nome do que você aperta e o celular vira um controlezinho, né? Aí botamos lá o computador no chão, ele falou que botou, aí liga, tinha um interruptorzinho, ligou, começou a piscar o LED. Quando ele fez assim, que botou o Bluetooth, né? Aí Transformer saiu do chão. e ele faz um barulhinho, né? Um motorzinho, né? Motor... Falou que foi aquele silêncio. Todo mundo olhando, tipo, até a professora olhou, tomou um susto, né? Aí falou que... Aí, caraca, o pai do moleque trabalha na NASA, que falaram uns negócios assim. Mas aquilo foi muito legal porque eu vi isso, que como a tecnologia bem usada, né? Isso vai te fazer o quê? Vai trazer um benefício para você, né? E você usando aquilo ali, você se destaca em certo sentido, né? E usar aquela coisa pro bem, ou seja, a gente foi uma proteção de bullying, né? Pode-se dizer isso, porque o pessoal começou a ver ele de outro jeito, né? Sim. Porque ele não gosta de futebol, então a molecada vai jogar futebol bem selvagem mesmo, e ele é um cara assim mais amoroso, aquela coisa toda. E aí o pessoal começou a respeitar ele por outro motivo. Então ele deixou de ser nerd pra ser o geek, né? Sim. Nesse sentido e tal. isso. E o pessoal, o menino até falou, cara, eu te dou todo o meu dinheiro por esse robozinho, assim. Que isso? Falou o moleque brincando, Olha Tu né? era desses tipo de nerd, assim? Não gostava de educação física? Tu já tinha o perfil desse estereótipo do programador que eu falei no começo do episódio? Acho que tinha, cara. Não, você... Olha que pô, não tá vendo. não, ele fazendo uma alta avaliação agora. Não. Eu curtia videogame, eu curtia quando eu era garoto. Nerdão. Não era nerdão, era Pode assumir. nerd, Não era tipo de ficar jogando RPG, assim. Eu gostava do videogame e tal. Eu curtia videogame. O Dudu tem quantos anos? 5. 5. E ele gosta de programação também, assim, Não, tecnologia? cara, não... Ele joga futebol. Ele ainda não tá ligado a gente tá tentando evitar um pouco de tela e máquina, essas paradas, enquanto sim. der, assim, entendeu? Quando ele começar a se interessar, aí eu acho que eu ele entro, gostar. né? Mas ele ainda não, ainda tá mais, Petrópolis, né? Jardim, bicho, o colégio dele também, mó, tipo... Como é que tem um cabrito em casa, mano? Ih, agora tem um pato também. Mas aqueles pequenininhos, aquele cabritinho pet? Não, é um Não, cabrito. aquele de Montês, daquele com fibrão assim, das montanhas mesmo. Tá ficando, inclusive, difícil de lidar com o cabrito. Dá umas cabeçadas de vez em É quando. um cabrito de estimação que você tem em casa?
Caramba, que doideira. É bem doido mesmo. Então, peraí, olha só a linha do tempo, né? O menino. Quantos anos tem seu filho? Ele tem 10 agora. 10. É uma diferença boa, né? Cara, pô. E aí o menino começou ali, né? Gostou de programação. Aí o pai mostrou algumas coisas, tecnologia, informática e tal. Talvez tenha estudado na Super Geek, ou talvez tenha sido mais autodidata, e o cara consegue chegar nesse final aqui do outro lado da mesa. Que o cara consegue ter experiências, por exemplo, de conhecer uma das sedes do Facebook, ou trabalhar pro Spotify. Como é que foram essas experiências aí que tu teve, cara? Que talvez o que gosta de educação física, o vilão lá do teu filho do colégio, talvez ele nunca vai ter, né? Esse tipo de experiência. Tá, entendi. No meu caso, o lance foi assim, eu gostava de videogame, na minha época rolava o Atari, né? Era um videogamezinho, assim. O meu vô, ele trabalhava em empresa grande, né? Ele era, tipo, executivo, assim, tava na Unipar, empresa petroquímica. E ele começou a ver o lance dos computadores chegando nas empresas, né? Aquela parte de mainframe ainda, ele começou a perceber esse movimento. E aí ele me deu um computador, eu era garoto, assim, ele me deu um computador até bem simples, assim, não tinha HD, né? Não tinha o disco rígido, era só disquete. TK-85. CP500. Não, nem era, já era tipo 386, assim. Ah, legal. Mas ele deu um computador, assim, de propósito meio capenga, assim, era pior do que o que podia ser, e ele tinha grana pra dar, assim, mas ele meio que foi testar ali, né? Me deu aquele computador. E foi um movimento legal, assim, né? Porque aí eu comecei a ficar intrigado com aquela parada e comecei a tentar, na época não tinha internet, né? Então fuçar e falar com um amigo, cara, como é que a gente faz pra instalar um jogo aqui e tal... E aí aquilo virou pra mim um desafio, assim, uma parada que, porra, que eu tenho que fazer esse negócio funcionar e tal. E dali eu comecei a aprender as coisas, né? Meio que me virando, assim, aí ia na casa de um amigo, arrumava um disquete de um jogo, ia na casa do outro. Começou dali, assim. Chegou no vestibular, todo mundo perdido. Eu falei, cara, eu sei que eu gosto dessa parada aí, vai ser por aí, né? Vou fazer uma coisa ligada com o computador, né? Vou fazer informática, sei lá. Aí meu pai era quadradão, né? Falou, cara, pode escolher qualquer profissão. Qualquer uma, desde que seja medicina, ou engenharia. Qualquer uma, pode ser, qualquer uma. Aí, porra, só tinha engenharia, né? Meu pai é médico, porra, tentou me convencer a ser médico, não rolou, ele falhou miseravelmente na estratégia dele. Direito eu não curti, eu falei, beleza, vamos na engenharia, né? Então fui por aí. Aí a faculdade de engenharia é uma faculdade um pouco chata, assim, né? Você estuda muita coisa, muita base teórica antes de começar a botar a mão na massa. Foi sofrido pra mim. Mas, porra, eu curti o lance de ver aquela máquina ali, entender, tipo, o desafio de... Quando eu comecei a ouvir falar de linguagem de programação, é uma parada muito doida, né? Pô, sério, você vai escrever umas paradas aqui, vai fazer esse computador fazer uma coisa diferente, tipo um jogo e tal. Fazer o robô andar, né? Faz. Foi assim, nessa curiosidade, tipo, tentando resolver os desafiozinhos, assim, né? Foi por aí que eu virei programador, né? E foi uma sorte, né? Porque nessa época não era uma profissão, tipo, não tava tão grande, assim. Eu peguei a parada pegando tração mesmo, assim, né? E como é que tu chegou... como é que tu foi reprovado? Eu queria perguntar assim, né? Não, eu me formei, aí é maneiro, porque eu já consegui passar por vários tipos de empresa, né? Tipo, lá na PUC começava um movimentozinho de startup, eles têm uma incubadora, e na época o que estava pagando bem era mercado financeiro. Então tinha algumas startupzinhas ligadas ao mercado financeiro, eu fui lá ver qual é. Aí comecei a trabalhar nesses sisteminhas de análise de risco, essas coisas, um pouquinho os home brokerzinhos iniciais, mas coisa bem, isso era 90, sei lá, talvez 2000, 99, alguma coisa assim. Era legal, pagava bem, mas era uma ralação, a galera, o mercado financeiro era meio frenética, assim. Aí pintou uma vaga numa empresa de consultoria grande, americana. Eu fui, também não era um ritmo de trabalho legal, passei no concurso da Petrobras. Aí eu fiquei um tempo na Petrobras, sei lá, 7, 9 anos. Na Petrobras, enquanto eu fiquei nesse tempo, eu entrei lá acho que em 2007, aí que começou a rolar no mundo todo essa questão da escassez profissional. Sim. Tanto que eu estava empregado na Petrobras, não conseguia sair de lá, eu não gostava muito desse perfil de funcionário público, mas não tinha... Eles pagavam bem, né? Não tinha no Brasil nenhum emprego de programação que chegava perto do que eu ganhava na Petrobras. Eu tentei, eu aplicava para várias empresas, mas não dava. Os caras pagavam metade do meu salário, assim, né? Tipo, em Petrobras tem os benefícios e tal,
Então eu tava meio que preso ali. O trabalho não era ruim, eu trabalhava lá na área de exploração de petróleo, então era uma programação bem científica, assim, né? Sim. Os sistemas de alocação de sonda e, enfim, uma parada interessante, assim, mas não tinha... Que viagem, cara. Eu não via crescimento na minha área, Aplicações assim, muito diversas, né? Pois é. Caraca. mercado financeiro. Aí depois eu fui para petróleo, óleo e gás, na própria Accenture, que era consultoria, eu já trabalhava em óleo e gás. Aí fui para Petrobras, trabalhando na parte científica de óleo e gás, não era tipo folha de pagamento, era realmente um sistema que rodava lá nas sondas, nas plataformas. Aí chegou pelo LinkedIn o convite do Facebook, que ia participar de um processo seletivo. Eu falei, caraca, brother, não tinha pensado nisso fora do Brasil, né? Tipo, caralho, tá bom, vamos lá, né? E aí bateu o síndrome do impostor. Você fala, cara, será que eu sou um programador nível Facebook, né? Tipo, não tava muito ligado o que rolava. Aí o que eu vou fazer lá dentro, né? O processo seletivo foi assim, tipo, uma série de entrevistas online, né? Teve a primeira, uma coisinha de algoritmo ali, pá, eu nem estudei. Já gringo já te entrevistando? Já gringo, inglês, olha total. só, meu. Cara, informática, tecnologia em inglês, não tem outro idioma. Isso aí, esse assunto pode encerrar por aqui. Eu fui pra Suécia, eu não falo sueco. Sim. Eu vivi lá há 4 anos, sacou? Tipo, é inglês, ponto. Aí eu fui fazendo e fui passando, sabe? Tipo, eu até fiquei surpreso, achava que era mais difícil. Falei, pô, não, eu tenho uma base boa, eu fiz uma faculdade que realmente me exigiu uma base teórica boa. Tanto que na PUC eu não aprendi a programar quase nada. Eu aprendi só linguagem esotérica, assim, tipo C e Lisp. Nada que eu usei no meu mercado profissional. Eles não se preocupam em te ensinar nenhuma linguagem útil. Isso depois você corre atrás, assim, mas eles te dão uma boa base. Eu já programava há algum tempo, né? Tava na Petrobras, já tinha um histórico. Aí fui lá, fui passando. Aí os caras falaram, então beleza, então vem pra sede, vem fazer a prova final aqui. Pagaram uma viagem pra mim e pra minha esposa. Saí do Rio, fomos lá pra São Francisco, bicho. Que viagem. Menlo Park. São Francisco, o Bay Area, né? A área do Vale do Silício, assim, tem São Francisco, que é uma cidade grande, e embaixo tem várias cidadezinhas, e cada empresa tomou conta de uma, né? O Google tomou conta de Mountain View, a Apple é Cupertino, o Facebook era Menlo Park na época. Eles tinham acabado eles estavam usando a sede da antiga Sun. Sun era uma empresa que tinha feito Java, né? Eles eram uma empresa de coisa de rede, assim, mas era uma empresa que antigamente era a empresa, né? Sun é Stanford University Network. Era a empresa que saiu de Stanford, que é uma das maiores faculdades de tecnologia do mundo, né? E os caras eram gigantes, mas faliram. E aí tem um mito da parada do mercado de tecnologia, que o Facebook pegou a sede. Eles pegaram a placa da Sun, viraram ao contrário e botaram o logo do Facebook. Então, se você olhava por trás, você via o logo da Sun de cabeça para baixo. Caraca! Isso era um lembrete para os funcionários que no mercado de tecnologia tudo muda muito rápido. A grande empresa agora, meu irmão, virou pano de fundo para uma nova empresa. Vamos esquecer disso, né? Exatamente. E o campus era uma loucura. A parada era uma coisa que explodiu minha cabeça num nível inimaginável. Porque era assim, era uma parada que parecia um pouco uma faculdade, era um prédio oval, fechado em si mesmo, assim. Sim. E dentro desse prédio, cara, muito doideira. Várias mesas, a galera programando, uma quadra de basquete no meio. E tipo, open office, né? Não tinha sala de nada, tipo, uma loucura. E no meio era uma praça e tinham várias lojas. Tinha uma barbearia, tinha uma loja de instrumento musical, uma lavanderia, 3 restaurantes, sendo que era tudo de graça para os funcionários. E você foi para fazer uma prova, você não era funcionário ainda? Não, eu fui fazer uma série de entrevistas finais. Era uma entrevista cultural, uma entrevista de programação hardcore, assim, no quadro negro, nada no computador. Uma entrevista de arquitetura e uma entrevista final, assim, né? E eu, caraca, morrendo de medo, né? Tipo, mas nesse momento eu já tava estudando. Porque... E a tua esposa, vai, amor, você vai conseguir. Eu é maravilhada, né? Assim, tipo, bora! E nesse momento eu já tava levando a sério a parada, então eu já tinha estudado, já tava estudando os fundamentos lá, caralho, vai dar certo. E a gente ficou alucinado com o lugar, assim. É um lugar muito caro, né? O custo de vida lá é muito caro, mas é muito alucinante ali, aquela área sabe, é praia e ali em cima tem montanha com neve, qualidade de vida maneira, a galera lá muito rica, cara,
eu comecei a fazer as contas do salário, dava pra eu comprar um Tesla, brother. Eu fui lá na concessionária fazer um test drive. É isso mesmo, mano. Tem que fazer Peguei o Tesla, dei um rolê assim, falei, porra, daqui a pouco tu comprou uma parada dessa. Porra, na época, isso era 2014. Tá. Porra, e a parada, meu irmão, pá, explodiu minha cabeça. Eu encontrei o Zuckerberg lá, ele trabalhava lá com a galera, ficava andando lá, tipo, cumprimentou assim. Aí eu fiz a entrevista toda e tava, cara, certo que eu tinha passado, tinha mandado muito bem. E aí, porra, saí de lá, comemorando, já, cara, vamos escolher onde é que a gente vai morar e tal. Aí peguei uma bicicleta, a gente voltou pra São Francisco, fomos dar um rolê, fomos naquela parada das Sequoias, um parque bonito que tem lá com as árvores gigantes. Estava andando de bicicleta, de repente, plim, celular, e-mailzinho. Falei, Eduardo, obrigado por ter vindo, infelizmente decidimos não continuar com o seu processo. Caraca. Caralho. Pô, mas valeu a visita, né? Pô, super valeu, Porra, mudou minha mente, vida. Tua mente abriu, né? Porque eu voltei com sangue no olho, meu Aham, irmão. Porque eu falei, agora fudeu. Já foi tomada a decisão, agora é só fazer acontecer. Petrobras Legal, nunca cara. mais, meu irmão. Não, Que é Petrobras, cara, nada a no, ver, dia, né? eu no avião, eu peguei um papel e fui listando assim, quais são as empresas maneiras que eu tenho Olha só. vontade Olha, de história trabalhar. maneiro, Olha que maneiro. legal, Sacou? Tipo, aí botei lá, tipo, quero trabalhar com empresa de produto, alguma coisa que eu use de preferência, tem que ser startup, tem que estar boa de capital, tem que estar crescendo, babá. Eu botei lá. O Google tem uma particularidade. O Google é uma empresa de nerd nível máximo. Os caras são um pós-doc do cara. Então, o processo seletivo é um processo chato. É um processo muito teórico. Eles têm famosas histórias de entrevista do Google, né? Os caras ficam te pegando numas paradas assim. Eu não sou muito esse cara, sacou? Então, o Google eu meio que risquei e falei, não vou nem entrevistar. O Spotify era uma das primeiras, cara. E ainda tinha a vantagem de não ser nos Estados Unidos, era na Europa. Eu gosto mais da Europa do que dos Estados Unidos e minha família tem passaporte, então já facilitaria, assim. Então peguei, cara, Spotify, Booking.com, que era em Amsterdã, lugar maneiro também. E sei lá, botei mais umas, não cheguei a 10, foram 5. E aí cheguei em casa e comecei a mandar currículo seco. Não tinha network nessa época, não conhecia ninguém de fora do Brasil, Sim. assim. Pessoalmente, né? Mas eu tipo, ia no LinkedIn, catava um brasileiro que trabalhava na empresa, falava, e aí, irmão, me indica aí e tal. Nenhum respondeu. Mano, mas olha só, mano, a liberdade. Ah, meu irmão, a raiva faz isso com o homem, né, cara? Caraca, Eu muito voltei de lá maneiro. muito puto, Muito cara. maneiro, muito maneiro, muito maneiro. E a liberdade, eu tô vendo muita liberdade também que essa carreira te permite, né, cara? Não, Sei eu lá, podia se escolher fosse de outra área, tu não ia escolher o conseguir lugar tanto. no mundo que você quer morar. Literalmente, hoje em dia, eu escolho onde eu quero morar, eu arrumo um emprego no lugar que eu quiser e sem problema. O Booking me chamou, me pagou a viagem para Amsterdã e eu fui reprovar de novo. Mas aí foi um erro meu, porque eu não pesquisei que tipo de prova que o Booking aplicava. Então eu estudei para uma prova tipo Facebook, que é parecida do Google, ainda é uma prova muito teórica, programação na parede. E cheguei lá, era uma prova muito específica de JavaScript, né? Porque eu estava trabalhando com back-end ainda, na Petrobras. Era uma vaga de front-end. Então os caras pegaram a prova de JavaScript. JavaScript é uma linguagem um pouco diferente, porque ela foi meio feita... Ela foi feita meio que... assim, não vai que vai, assim, sabe? Então ela é meio esquisita, tem umas pegadinhas, assim, aí eu errei tudo, aí, porra, fui reprovado de novo. Segunda vez que os negros me tiram do Brasil. Gringa. Viagem gringa. Que é no meio de Amsterdã, no meio daquele furdúncio, muito maneiro, cara. Aí voltou mais puto ainda. Voltei mordendo e apertando, meu irmão. Aí o Spotify eu fui pra não ter erro, cara. Eu ainda arrumei uma outra entrevista de backup, assim, né? Tipo, vou pra Europa de novo, arrumei uma outra em Amsterdã de novo, era um banco grande, aquele ING, tá ligado? Do Leãozinho, né? Eu falei, porra, não tá rolando startup, vou meter um banco aqui que esse cara vai me contratar de qualquer jeito. E aí eu fiz a entrevista pros dois, Spotify e o ING, passei nos dois. Acabei escolhendo Spotify, assim, ia estar bem mais rico se eu tivesse ido pro ING, mas Spotify era legal, né? Empresa maneira. E tem essa parada da cultura também dos escritórios maneiros, né? O do Google é famoso, tem aqueles escorregas. O do Facebook era irado, que tinha essas coisas, essas lojinhas. E o do Spotify era maneiro pela questão da música, né? Tinha um puta de um estúdio histórico lá do dono do Spotify, com várias guitarras, assim. Que maneiro. As guitarras que os artistas iam dando. Então, e a galera podia usar. A gente reservava lá, juntava a galera, tocava uma parada lá, gravava. E tinha show, sempre que vinha um artista de fora lá pra Estocolmo, pra sede assinar, eles tentavam convencer o cara a dar um showzinho pros funcionários em cima. Showzinho pros funcionários. Pocket show.
Porra, Bebida cara, eu vou fazer liberada, programação. brother. Eu vou ligar pra Super Geeks hoje. Cara, geladeira de cerveja liberada, assim, sabe? Todo mundo. Porque na Suécia beber é carão, assim, né? Uma coisa específica dos países nórdicos. Cerveja lá é uma coisa absurdamente cara. Então lá no escritório é o lugar que a gente ia beber no escritório, porque era de graça, assim. Caraca. Então foi irado. Aí eu passei e. Enfim, aí me saí da Petrobras. 4 anos lá. E 4 anos lá, Dudu nasceu lá. Teve teu filho lá. Comprei casa, comprei um Volvo é sueco, né? Tipo, sim. porra, tive um Volvo na Suécia. E é isso aí, fiquei lá até Ele 2020. recebeu a cidadania diretamente ou não? Não, a da Suécia não, porque a gente tinha passaporte italiano, né? Então, Sim. As cidadanias europeias geralmente não se acumulam, né? Uhum, Se a gente ficar 5 anos, a gente poderia aplicar para uma cidadania sueca. entendi. Mas Conflitaria com a que tu já tem, né? tem alguns países que você precisa trocar, e eu também não ia fazer Sabe-se nada. lá onde o cara vai estar morando amanhã, né, meu? Pode Pois é. escolher o lugar onde trabalha, né? Então eu foi acho isso, que- bro. A história basicamente foi essa. Essa liberdade, né? Eu acho que vale até mais do que muitas vezes o próprio salário, né? Uau. É um salário bom, mas a liberdade amplifica essa questão. cerveja de graça? Oh, que beleza, né? Faz O parte. brasileiro fixa nisso, é cerveja de graça. Eu vi não uma bebo. história, eu já fui em algumas empresas daqui que tem esse conceito, né? Eu já fui na Estônia, ali no centro do Rio, que salas temáticas, né? Tudo pintado, reunião no meio do corredor, né? Assim, bem livre, né? Mas eu ouvi uma história, eu infelizmente não tenho a fonte, né? Mas de que um empreendedor. news. Pode ser Então é fake, verdade, mas a então, história, se não tem mas a fonte, é história é verdade. muito boa. O empreendedor abriu uma empresa dessa numa cidade no Nordeste e contratou aquela mão de obra toda, os especializados e tal, e deixou, tinha futebol livre, não tinha que bater ponto, não tem nada, e ninguém produziu nada. Ficou... Virou um ficou- centro a educativo. galera ia lá, ficava jogando bola no fliperama e ninguém trabalhava. Acho que não é tão fácil gerenciar e cuidar de uma empresa dessa, ainda mais dependendo da cultura do local, né, Pois cara? é, uma como é parada que deve ser isso? O Spotify era assim, mais liberal, Muito liberal. mas como é que controla a produtividade numa empresa dessa? Cara, isso é uma parada que é um desafio mesmo. A empresa que eu trabalho faz isso primorosamente. O Spotify não fazia tão bem, mas aí entra no lance, hoje em dia, daquelas metodologias ágeis, né? Isso é toda uma conversa à parte, mas é uma forma de gerenciar projeto um pouco mais solta do que se fazia antigamente, engenharia, assim. A gente vai criando um ciclo de trabalho, que você vai criando tickets, né? Pequenas tarefas que os desenvolvedores vão pegando, e você consegue medir a performance, né? O que dá pra medir bem, assim, dentro de uma equipe, se forem nós 4, assim, claramente, se alguém tiver fazendo Menos. corpo mole, os outros 3 vão perceber. Entendi. Isso é bem claro, assim, né? E geralmente tem um gerente na equipe pra fazer aquela equipe andar, né? E aí a pele dele que tá em jogo, né? Esse cara tem que reportar nas estruturas, na estrutura hierárquica, assim, mesmo quando é uma hierarquia bem horizontal, né? Isso rola, sempre tem responsabilidade, né? Agora é engraçado, eu por personalidade, nunca curti essas paradas. Tipo, ter ping-pong no trabalho. Eu falei, meu irmão, se eu quero jogar ping-pong, eu quero estar fora do trabalho, entendeu? Não gosto dessa coisa de ficar trabalhando pra caralho até tarde no escritório. Eu gosto de trabalhar e sair E daquela embora. parada. Teve um caso recente agora, eu lembrei o Elon Musk comprou o Twitter, né? Putz, bom. E ele lembrou. chegou lá e mandou todo mundo embora, porque... E aí teve um Tá vídeo... muito zoeirinha. Teve um vídeo de uma menina, que acho que era brasileira até, que trabalhava lá, e ela explanou tudo, tá vendo? Eu chego aqui, já vou tomar meu café, aí tomava o café dela, aí agora eu vou jogar um pouquinho, vou bater... Não, E fazer ela- uma aula de yoga. fazer Ela aula- falando, enquanto eu tava trabalhando, eu ia na aula de relaxamento, na aula de yoga, no final das contas Aí eu trabalhava. ela ia só ver os e-mails meio-dia, né? Aí respondia lá rapidinho e ia pra casa. Tipo, aí que empresa que aguenta isso, né? Por um tempo? Só o difícil. Estado brasileiro. Aê, moleque, eu tava esperando, ele ia lançar a braba alguma hora. Tá boa, Não. Aí eu discordo. Essas empresas, o Twitter, o Spotify e tal, não são empresas comuns, sacou? Essas empresas não nasceram pra dar lucro. Tipo, eu sei a história do Spotify muito bem. Tava lá, teve até tem um documentário na Netflix agora que conta bem, assim. A empresa, essas startups, unicórnios, elas são feitas pra crescer rápido, não é pra dar lucro. O Spotify, não sei se dá lucro agora, nunca deu.
Então o lance é o seguinte, pega investimento, cresce. Pega investimento, cresce. Então, cara, eles têm equity, né? muito dinheiro pra rodar ali, não importa tanto a produtividade fina, sacou? Entendi. Eles sustentam uma estrutura muito grande. Na época do Spotify, a gente fazia offsite, essas empresas são famosas. Tipo, offsite é uma reunião fora do escritório. Esse offsite na Islândia. Pega a galera, vamos pra Islândia. Traz a galera dos Estados Unidos, da Europa, Islândia no meio do caminho. Pega um resort, né? Mete todo mundo lá dentro. Pô, Islândia é cara pra caramba, mó rolê pra ir lá, ficar vendo PowerPoint. Então tá bom. Legal, conheci a Islândia, fui lá 2 vezes, mas, tipo, qual a eficiência disso? O que a Islândia tá dando pra gente? O que ver PowerPoint na Islândia traz? Tudo bem, mas tem muito dinheiro sobrando nessas empresas que ficam pegando muito investimento. Eles não estão preocupados em ser hiper eficiente porque eles não precisam dar lucro, sacou? Certo, Eles entendi. queimam dinheiro. É um estilo de empresa. A minha empresa que eu trabalho hoje em dia, depois eu posso contar um pouquinho delas, porque é uma empresa boa para quem é brasileiro que quer trabalhar fora, é diferente. Ela é uma empresa de capital fechado, o fundador ainda é dono, então essa prima pela eficiência. Faz toda a diferença, né? Mas tem muita liberdade. Lá é liberdade e responsabilidade. É isso que eu ia falar também. Equipes autogeridas que são cobradas por performance, o gerente tá de olho e, meu irmão, tá entregando, pode fazer tua aula de yoga, pode fazer o que tu quiser, tá entregando, tô nem aí. Sim. E se não entregar, tem a reunião dos 20% que ele falou no começo do dia. Perde o acesso ao Rola umas sistema. 2 cabecinhas pra galera dar aquele... Todo mundo ali tá trabalhando bem. Chegou na reunião dos 20%, eles pegaram os 2 que estavam trabalhando menos bem e... Sim. Triste, mas a vida, né? Mas você falou que quer falar mais sobre isso, só que eu não sei se vai dar tempo, não. Porra, não vai Porque não. Já tem uma Quer hora fa- e meia aí, Cadu, total? Já zeramos 2 vezes o cronômetro, tá? Não, peraí, então olha só, rapidinho, a Super Geek é só pra criança? Não. Então eu, por exemplo, poderia ligar e começar a estudar Super Geek? Sim. E se eu fosse um autodidata muito focado, ainda fazendo curso da Super Geek, não sei o que, se eu focasse muito assim, de repente daqui a pouco eu podia estar trabalhando lá na Islândia, talvez? Cara, Porque, pô, não, tô pensando assim, tem alguém ouvindo, você falou, né? Eu tô pensando na cabeça de quem tá ouvindo. Pô, tem alguém ouvindo falando, pô, eu fazia parada de programação legal, pô, pô, a história do Eduardo Caraca me inspirou. Como é que eu faço pra me jogar nisso aí? Então, justamente, cara, eu acho que a Super Geeks veio pra tentar cobrir esse buraco, né? De que a gente tem muita informação hoje em dia, né? Mas não tem uma metodologia. Então é um ponto que a gente vê muito lá a molecada, né? Tirar a molecada dessa passividade. Tem os moleques jogando joguinho pra caramba, sabe? Mexer lá, Minecraft, Roblox, Fortnite, né? Os moleques... Mas a gente tá querendo tirar porque é uma forma passiva, né? Você tá consumindo ali E a tecnologia, né? improdutiva. E a gente quer botar essa molecada ativa nisso. Então a gente usa o Minecraft, o Roblox, o Fortnite, e eles programam em cima daquilo. Então eles criam os modzinhos dele, eles criam... Maneiraço. Então a ideia inicial foi essa, né? Eu, quando comecei a correr atrás de curso de informática para meus filhos, e encontrei a Super Geeks, né? Não tinha aqui em Petrópolis, o que eu fiz? Cara, tem que trazer esse negócio para cá. Aí trouxe para Petrópolis, né? Sim. Porque, e aí eu até falo com os pais dos amiguinhos, né? Dos meus filhos, falo assim, cara, o que eu tô trazendo, eu tô trazendo primeiro para meus filhos. Se eu acho que é bom para meus filhos, com certeza vai ser bom para os filhos de vocês, né? Porque não foi uma coisa, pega isso aí e investe. Não, eu tô lá, né? Em cima mesmo, a gente tá montando com todo carinho lá a unidade, aquela coisa toda, porque é uma coisa que eu pesquisei a fundo e vi esse negócio aqui tem muita probabilidade de formar uma criança, né, vai ser um bom programador para desfrutar de todas essas possibilidades que uma profissão nessa área traz. Claro. Né? E legal que a Super Geeks é uma empresa foi criada até lá no Vale do Silício. O casal que criou, eles estavam lá no momento, né? E já começaram a ver alguns movimentos nessa área porque o pessoal falava muito assim, programação é coisa já para adolescente, para pessoa, né, jovem adulto, aquela coisa. Não, a criança aprende e absorve fácil o negócio. Claro, demais. Né? Ele clicou ali, pescou a lógica, a molecada vai embora. Então, qual é o objetivo dele? Juntou essa parte pedagógica, que a moça, né, desse casal tinha essa formação, e o rapaz era programador, né? Então, eles juntaram uma coisa com a outra, criaram a escola e trouxeram aqui para o Brasil. Aí isso foi, acho que 2014, 2015, e veio crescendo até que chegou primeiro com ele só, né? Todas as unidades eram próprias.
E depois a gente começou a expandir com franquias. Franqueados. E aí chegou a pandemia, detonou algumas unidades, né? Como foi geral mesmo, porque não podia ter aula presencial, aquela coisa toda. Muitos se seguraram na aula online. E só que a aula online tem aquela coisa, para criança pequena, que a gente começa com 5 anos de idade, né? 5, 6, aí 7, aí depois com 7 para 8 começa a programação bem legal mesmo. E vai desenvolvendo isso tudo, o que acontece? Eles não podiam ter aula, então algumas unidades fecharam, e agora a gente está retomando esse movimento de crescimento, né? Já tem mais de 50... acho que a minha é 60ª unidade a ser aberta. Maneiro. Aqui Legal. no Brasil. E já tem em Portugal também, tem 2 lá em Portugal. E o que a gente está ampliando também? Ampliando isso. Você pergunta, é só para criança? O foco sempre foi criança. Mas agora a gente já tem um curso que já tem 2 ou 3 anos, que é para adolescente, é o Master Geeks. Sim. Né? Que aí já é uma programação já menos lúdica, vamos dizer, nesse sentido, mas já extraindo mais resultado dos jovens, né? Sim. A partir de 12, 13, 14 anos. E a partir de janeiro desse ano, a gente começou a ter um curso técnico em informática. Né? Eu não sou formado em informática, Sim. agora que eu estou fazendo um curso na universidade de informática, e o resto foi sempre meio que curso técnico que eu fiz, né? Sim. E aquilo que o Edu também já salientou. Se você for bom em programação, os caras não estão nem querendo saber onde você estudou, Exatamente. né? Lógico que tem coisas que a universidade traz que te fortalece muito, não só a questão do currículo, mas de conhecimento mesmo, mas tem coisa também que é desnecessária, né, do Sim. que eles ensinam ali. E o nosso é muito voltado para hands-on, né? Você já vai fazendo, já vai programando, não perde muito tempo. Até um cara de filosofia não pode falar muito isso, com a teoria, né? Mas eu entendo. Mas você já vai direto para a prática, né? E da prática, a criança que tem o interesse na teoria, a gente esclarece, né? E a gente agora tem um curso que é o Super Bootcamp, que é para adultos. Né? Então, por exemplo, O nome é maneiro. Não sei se o curso é maneiro, mas o nome é Eu maneiro. te respeito, né? Porque é uma coisa assim bem voltada para o mercado mesmo, parte de front, Tem que ser, back, tem que ser. e uma coisa que depois eu vou até ajudar nisso lá também, ao lado da franqueadora, que é a parte de inteligência artificial. A gente tem algumas coisinhas, implementação de machine learning e inteligência artificial em jogos, né? Porque lá no Atari, né? Você falou do Atari, meu coração até bateu aqui diferente, amo o Atari. E lá, mas chegava numa fase, o chefão fazia sempre o mesmo movimento, né? Sabe que é aquilo. Aí não, a gente tá botando agora inteligência artificial para cada momento que você chegar lá no chefão, ele vai atuar de forma diferente. Né? Ele vai entender o que você mais faz. Ele aprende o teu ponto fraco, cara. Então tu deixa o negócio hardcore, entendeu? Maneiro. É muito maneiro. E então a gente tá com esses 3 setores, né? É para criança, pro adolescente e pro adulto agora, que até a gente que tá também mudando dentro da programação mesmo, né? Mudando de área, a gente tem lá um curso, eu quero voltar mais pro front-end agora. Então a gente tem o nosso curso aqui, a trilha, né? Que o pessoal chama hoje de trilha. Sim. E o legal é isso. Para adolescente e para adulto funciona o online, mas a gente também tem o presencial lá. Então a gente tem as máquinas, porque, por exemplo, vai rodar Unity, vai rodar o Unreal, que são as engines que fazem os jogos, né? O motor ali dos jogos. Naquilo não roda em qualquer máquina, né? E lá na nossa unidade a gente tem a máquina lá com placa de vídeo, Tem negócio LED? Com luzinha? Não, isso aí só tem Então não é luzinha. boa, Não, bota LED colorido, senão a galera não vai levar perto. Tem uma coisa. Teve uma amiga minha lá de Canoas, que ela tem uma unidade lá, e ela falou assim: Douglas, uma vez a gente quebrou um mouse ou um teclado, acho que foi o teclado, e eles tiveram que substituir. Aí, como eles não tinham o igual, eles trouxeram um de casa que tinha as luzinhas, Gamer, né? Teclado gamer. Aí as crianças estavam chegando 10, 15 minutos mais cedo pra ver pegar quem ia pegar aquele computador com aquele teclado. Aí fica a dica, lá na tua unidade tenha um teclado desse pra galera chegar Chega cedo. cedo. Não, lá a gente já tem todos os mouses são gamer. Então já tá o mouse e vai. teclado gamer. Monitorzão lá de 22 polegadas pra molecada. Maneiro. E o legal que é o retorno. Aí você pega, assim, jogos. Eu fiz agora recentemente um curso de instrutor, né? Eu não vou estar sempre dando aula, tem instrutores lá, mas eu quis saber como é que é o esquema e para poder também estar lá presente nessa área, né? Entender o que todo mundo está fazendo. E aí o nosso professor lá do curso, foram 2 cursos, assim, 2 semanas muito intensas, ele estava mostrando pra gente
os trabalhos finais das crianças. Cara, tem jogo assim que tu fala, não acredito, cara, negócio profissional. Rodrigo, assim, você tá vendo lá coisa dessas grandes empresas de jogos mesmo. Aí eles fazem, porque todo curso, todo nível lá, são níveis que duram 1 ano, né? No final, assim, as últimas 4 aulas, o aluno se dedica a um TCC, tem um trabalho de conclusão de curso, e aí nos primeiros são joguinhos de 2D e tal, e no final, cara, a molecada fazendo lá com inventário, arma diferente, Olha que Não, legal. o Super Geeks mudando no veículo. Brasil só vai dar nós na Suécia daqui a pouco, entendeu? Vamos Exatamente. exportar essa molecada. E tem já alguns casos, unidade lá de Brasília, que o moleque se formou na Super Geeks já empregado. Lá no Sul também, eles fazem muita parceria com empresas grandes empresas mesmo. Claro. E aí a molecada tá finalizando a Super Geeks e já tá como estagiário lá na parte de informática, entendeu? Sim. Tem moleque fazendo aplicativo e vendendo licença para o aplicativo deles. Então, realmente... Maneiraço. É um investimento realmente que vai te dar essa oportunidade de trilhar uma carreira dessa. E aquilo, no começo tem muita criança que vai porque os pais querem e tal, então às vezes põe lá só para ocupar o tempo como curso extracurricular. E dos 20 que entram, fazem um curso todo que uns 10, 8. Claro, Mas esses normal. 8 são os 8 que realmente vão fazer carreira nisso, né? O curso são quantas aulas por semana? É 1 aula por semana de 1h30 e em casa eles têm as diversões de casa que eles têm que fazer, né? Eles Bom fazem- nome também, bom nome. É, a as galera é diver- bom do marketing, a galera gostei. limpinha de casa. São, porra. as diversões de quebra casa, que aí eles vão, complementam alguma coisa, Aham. né? E entregam na próxima. A gente tem todo um controle lá, até com inteligência artificial também, para saber quanto tempo que ela tá no sistema em casa também. A gente faz todo esse esquema. E são 32 semanas o curso, porque aí tem as férias de colégio, Sim. que a gente também respeita, aquela coisa toda. São 32 semanas, 32 aulas. E nesse meio tempo ela vai aprendendo aquela trilhazinha, tijolinho por tijolinho, e no final do curso ela apresenta um trabalho, né? Apresenta a apresentação, faz com slide, aquela coisa toda, que a gente já está preparando as crianças para isso também. Muito É. legal, hein? Eu acho que é uma coisa que vai devagar e no final das contas você tem um resultado assim magnífico. Cadu, na edição você vai colocar um trompete agora, um sax, eu vou falar ali pra câmera. Você, pai, que tá contribuindo aí pelo... Não precisa não, tá? É brincadeira. Pra aquele jazz no fundo. Contribuindo aí com o INSS, que tá preocupado com a aposentadoria e fica mais preocupado ainda quando vê teu filho na tela, jogando Roblox, Minecraft. O moleque só fala disso. A esperança. Matricula ele na Super Geeks. Mas é isso mesmo, botar a molecada ativa. Eles vão ter uma outra perspectiva do uso da tecnologia, né? Lá a gente aprende também a questão de como fazer uma senha. Não é só como- fazer games, né? Não só game. A trilha começa o game, porque o game atrai a criança, né? Mas aí a gente tem a trilha básica e depois ramifica. Aí vai ramificar em robótica, aí tem desenvolvimento de jogos e tem a parte de web development, né? Desenvolvimento web, que é o front-end, back-end, aquela coisa toda. Ramifica nesses 3. Maneiro. né? Ela pode fazer as 3 também se quiser, né? E então é uma coisa muito bem estruturada. Foi o que eu estava procurando para meus filhos, né? E você vê que eu mesmo tô fazendo uns cursos lá, tô me divertindo, cara. Joguinhos. E tem um ponto importante. Isso não é só para as crianças que vão trabalhar com tecnologia. Saber tecnologia hoje é importante. pra Verdade, Exato, não é só exato. para o trabalho, mercado de trabalho. Você vai controlar seus gastos lá, Tigrão de Cifrão, meu irmão. Tem que saber usar uma planilha boa. Se você souber fazer uma macro ali, pode te ajudar a programar ali Total. no Excel. É verdade. É verdade. Pô, Show, então é isso aí, né? é isso. Então falamos ali com um cara mais da teoria, né? E que tá ficando bilionário no negócio da programação. O outro aqui já é bilionário, mas bota a mão na massa, né? E eu não quero falar mais nada. Eu quero só que você termine, sei lá. Sou eu que termino você? Deixa comigo. É só pra lembrar aqui que a gente... Não, então manda os recadinhos aí. Tu se confundiu agora, sou eu, né? Porque tem ainda... Vou lembrar do bônus, falar como é que se concorda. Então tá, então estamos arrumando pro final. Tu quer dar uma despedida aí, ou cantar uma música, falar um poema, fazer uma dança? A gente pode fazer o que...
Não, eu queria agradecer aí o convite. Vocês sabem que eu sou fã, né, do Tigrão do Cifrão. Acompanhei antes de comer. Quando tava construindo isso aqui tudo, né? É verdade. É que era só mato, né? É verdade. O pessoal diz. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho, assim, fabuloso mesmo na divulgação dessa, né? Tanto eu, né, nessa parte de ensinar a questão da informática, quanto vocês ensinando, né, a questão financeira. Eu acho que a internet está trazendo muito isso, né? Trazer essa questão da informação, informar as pessoas, né? Formar e informar. Sim. Né? Que eu acho que é muito, ainda mais para uma população muito carente de informação como a nossa, né? Porque a formação formal né? Não funciona, infelizmente, é cara. E ter essa coisa disponibilizada para qualquer um, né? É uma coisa muito importante. Então eu sou um fã assim, incondicional mesmo. De vez em quando dou esporro lá nos comentários, né? Os melhores comentários são os teus, cara. Obrigado. Aqui aumenta o nosso engajamento aqui é mente aberta. Não, a gente gosta de crítica mesmo. Mas eu sei que o inferno tá cheio de boas intenções, mas sempre com boa intenção Porra, que eu escrevo os comentários. E eu acho que vocês têm tudo pra crescer aí. E contem conosco também. E vamos, tamo junto. Pra poder... Valeu. Edu, tu quer mandar um recado pra galera do Spotify, falar na cara do Facebook o que eles perderam? Pode falar agora o que tu quiser, seus vacilão. Vou monetizar isso aí, Spotify. Dá dinheiro pra esses caras, irmão. Isso mesmo. Depois passa pra gente o WhatsApp lá do dono, que eu queria trocar ideia com eles. Comigo. Danielzinho. Intimidade, né? Meu camarada. Não. Eu, depois dessa fala bonita, nem tem muito o que falar. Eu também sou ouvinte assíduo do Tigrão. É verdade. Porra, tô mandando perguntinha nas caixinhas lá de vez em quando. Tamo juntos. Tô gostando muito do trabalho. Valeu pela conversa. Foi isso demais. aí, galera. Pô, valeu, muito obrigado, cara. Foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu não vou me despedir, você se despede. Eu não quero despedir, não. Quer nem falar os recados finais? Recados finais? Recado final sou eu. Obrigado. Então é isso, cara. Eu queria só lembrar vocês, galera, toda segunda-feira, dia intergaláctico de lançamento de episódio novo do Tigrão Cast. A gente sai com o episódio completo no YouTube toda segunda-feira a partir do meio-dia. Nas plataformas de áudio ele sai a partir das 4 horas da manhã. A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast, Radio Public. A gente tem canal de corte no YouTube, a gente tem cortes todo dia no Instagram, TikTok, Kuai, Facebook e no YouTube também, são cortes diários. E... independente da plataforma que você tiver, você faz o mínimo, que é a tua obrigação, que é dar um like nesse episódio, compartilha com a galera, comenta, 5 estrelas no Spotify, ativa o sininho pra notificação e é só isso mesmo. Pode dar like, pode dar dislike também, que isso aí aumenta o engajamento, a gente gosta. É isso aí. Aqui ó, calma aí. Não, porque se a pessoa chegou até aqui e ainda não curtiu, eu tô dando tempo pra ela curtir agora. Não tem como. Eu tô falando pra quem tá vendo depois, né? Então, olha só, agora na tela tá aparecendo aí um QR Code grandão, não precisa nem chegar perto aí da tela. Aproxima aí teu celular, vai chegar no formulário pra você preencher. Se você estiver só ouvindo, vai lá na descrição do episódio, tem um link lá, link pra esse formulário. Você vai preencher esse formulário, é coisa simples... Nome, CPF, conta bancária, não, brincadeira. É só nome e e-mail só. E aí, hoje, esse episódio vai sair, eu anotei aqui, no dia 13 de março, tá? Vai sair no 13 de março. Eu vou dar uma semana pra galera se inscrever nesse formulário. Se inscrever pra participar desse concurso aí. No dia 20, que é outra segunda, aí a gente faz o sorteio. Pronto. Aí a pessoa vai ganhar um curso da Super Geeks, um curso gratuito. E se a pessoa não quiser, ela pode repassar esse curso para quem ela quiser, filho, sobrinho e tal. Ele pode ser presencial ou online e vai ser um mini curso de 4 aulas. Obrigado aí, Super Geeks, por ter dado esse bônus aí, legal. É um prazer. Boa. Eduardo que não deu nada, né? Deixa eu dar um abraço aqui. Mas você perguntou, do concurso, pode abraçar você o Eduardo. perguntou pra ele? Não perguntei nada. Então. Aí, né? A gente vê no próximo episódio que o Eduardo vier, a gente vê se consegue um arco e flecha. Meu Deus, eles estão achando que é zoeira, cara. Não, mas é engraçado, né? O negócio do arco é verdade, cara. Mas é aquele profissional olímpico, assim? Nem é. É de samurai, bicho. Que isso? Eu tô falando, vai ter que vir um mesmo? episódio só pra contar isso. É arma branca, né? Ou mata mesmo. Se Depende acertar só na jugular, né? A gente vai chamar de um episódio que é só pra ensinar. Depende da sobre esses perícia do arqueiro, né? também. Tá treinando, né, Eduardo? E da raiva, né? Da raiva. Raiva Nossa, né? me levou pra Suécia.
Então valeu, galera. Você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, estão aparecendo aqui agora, nesse momento, 2 cards aqui de 2 episódios que tem a ver com o que a gente falou aqui. O episódio 33, Bancos Digitais, Descubra o Melhor e Pare de Ser Trouxa. E aqui desse outro lado, episódio 34, CLT ou empreender? Qual o melhor para você? O cara da programação tá aí, hein? CLT ou empreender. É isso aí. Então valeu, galera. Então valeu! Dá um abraço aqui. Valeu,